Você está ouvindo o podcast Improviso, com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Começou a ladeirinha. Estamos ao vivo. Improvisando. Improvisando, literalmente, né? Total. Foi um bom improviso. Foi um bom improviso. A primeira vez gravando no estúdio. Exatamente. 25 milhões de reais. Não tá um estúdio tão improvisado assim quando eu vi. Tópico de hoje, Ladeira. A gente vai falar de tráfego para perpétuo, tráfego para lançamento e tráfego. Inclusive temos um convidado especialíssimo aqui hoje, hein? Um traficante. Um traficante, trouxemos um traficante. Sou eu. Hugo Rocha, voltando ao mundo dos headphones. E faltou o Rui, né? Que era pra o Rui estar aqui, mas alguém aqui tem que tirar férias. O que aconteceu com o Rui? Tá de férias, tá lá sem camisa nas fotos do Instagram. Mostrando que ele malha. Eu malho muito. Tá aqui, ó. Não tem uma foto no Instagram do Rui com camisa. Quando eu tinha minha tartaruguinha, tá vendo? Eu saí do aeroporto de Fortaleza sem camisa já, né? Aí as férias, ele vai descobrir uma coisa nas férias. Que é só no início das férias. É só no início das férias. A minha tartaruguinha foi pro mar. No final já era. É isso aí. Ó, e só falando pra equipe que a gente escuta tudo que vocês falam na nossa cabeça aqui com Não falem você. mal da gente. Não fala mal da A gente vai brigar. porque tem uma galera ali do outro lado regulando e tal. E aí? Aí é o seguinte, eu não sei se vocês sabiam, acho que uma boa... Você sabia que antes do Rui fazer o tráfego lá, quem fazia o tráfego era eu, sabia? Olha. Você que era o traficante da equipe. Eu já fui traficante lá. Cara. Olha, você sabia que antes do Hugo fazer o tráfego da gente, quem foi o traficante era eu? Era mesmo? Era. Não existia nem Facebook na época, Não existia né? nem Facebook, eu comecei no Google. Você começou com drogas mais pesadas. Eu comecei com drogas mais pesadas. E eu ainda continuo ouvindo a equipe. Tomara que vocês estejam elogiando a gente. Viu? Oi? Puxar Era mais pra cá? só um pouquinho. O problema sou eu, então. Show. Beleza. Pois Então- eu que fazia Você começou, então, fazendo tráfego? Eu comecei a fazer... Peraí, vou parar até a equipe parar de falar, porque é difícil. Equipe, a gente ainda te escuta. Segura um pouquinho. Eles estão resolvendo. Será que Aqui é é o a meu primeira, áudio? primeira vez do estúdio. Primeira vez gravando no estúdio. A primeira vez a gente Ainda nunca escutamos esquece. vocês. É aquela hora de elogiar o chefe. Enfim, quando ele... Vamos lá, 1, 2, 3, testando. Pronto, agora tá silêncio. Agora eu só escuto Aí. Ladeirinha, que show de bola. Que Então bom. bora lá. Mas diga, Ladeira. Então, aí eu comecei fazendo tráfego, sem saber nada, né? Na verdade, a gente tinha campanha para os nossos clientes da nossa agência lá na época. E não era eu que fazia, era o pessoal lá da agência e tudo. Só que era um tráfego de branding, né? O tráfego de branding é a coisa mais gostosa do mundo. Você gasta o dinheiro e vai dormir, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não O que é tinha- tráfico de branding? Explica aí pra essa galera. Só imprimir, né? Tráfego de branding é basicamente você só quer exposição da sua mensagem e você não tem tanto compromisso com o resultado que essa mensagem vai dar. Tipo, o shopping vai fazer um tráfego para uma campanha de Natal. Não tem... Basicamente, te dá dinheiro e não espera nenhum resultado. Não assim, espera- você espera você iludir ele com métricas você inventadas. mostra, Não um é milhão de iludir. pessoas viram. 1 milhão de pessoas viram. Mas basicamente, hoje a gente faz branding também com a Kátia, por exemplo, e a gente sabe que é a longo prazo. Que é, cara, vamos aumentar a exposição da imagem dela, vamos fazer campanha para um vídeo legal, que não tem obrigação Inclusive, no começo, não tem obrigação de trazer uma venda direta. Assim. de trazer uma venda direta. De ROI. Inclusive, no começo da nossa carreira, eu falo isso, você perceba que eu fui muito agressivo no que eu falei com você. Você bota dinheiro lá, não espera nenhum resultado. Não é bem assim, né? Você bota o dinheiro lá e simplesmente não espera o resultado. Essa é a verdade. Não é bem assim. Mas, assim, no começo da nossa carreira, a gente era contra, internamente, o tráfego de branding. A gente acreditava que o branding era a consequência da venda. Hoje em dia, a gente não sei se a gente pensa muito mais nisso, não, né, Hugo? Não, cara. Nossa, não Mas mesmo. nos nossos primeiros anos, era assim, a gente fazia tráfego para vender. Ele tinha que retornar. E tinha que ser mensurável. E o branding era uma coisa que a gente... Eu lembro que você ensinava isso. Assim, Se uma das lixava. consequências do lançamento, você chamava de eco de lançamento. Você ainda Eco chama? de lançamento, Você ainda chama assim? Ou não?
ainda chamo isso. Efeitos colaterais, quando eu quero ser um pouco mais diferente. Eco de lançamento, efeitos colaterais. Mas a gente achava isso. A gente achava isso. Hoje em dia a gente tem uma visão mais madura, a gente cresceu, ficou mais velho, tem filho. Então a gente acha que o branding é uma grande ferramenta. Mas antigamente a gente era revoltado com o branding, né? Antigamente. Hoje em dia o marketing direto ele é muito gostoso também. Uma coisa que eu fiquei viciado, porque vicia, não sei se vocês sentiram é um vício de eu saber porque quando eu trabalhava com uma agência, não tinha venda todo dia, ou venda num lançamento, eu sabia exatamente o resultado da minha energia despendida. Eu ia lá, despendia uma energia e eu sabia exatamente. Você sabia exatamente o que você quer dizer com isso? Por exemplo, eu dediquei um tempo para fazer um lançamento. Tempo de escrever copy, de gravar o vídeo. Não na agência. Na agência você não sabia. Quando era lançamento, agora você sabe. Eu sabia. E aquilo me deixou muito entusiasmado, porque eu conseguia ver. Gastei R$10, voltou R$20, né? Então, se eu gastei... Ali, na hora, né? R$5.000, já sabia que... Nosso primeiro lançamento foi exatamente essa história. Gastei R$4.000, voltou lá R$96.000. Caramba, eu entendi, exatamente. E eu sabia onde eu gastei, eu sabia quais campanhas. Então virou um clique na minha cabeça. Foi um vício para mim. Cara, eu consegui entender quando eu coloco na campanha aqui e tal. E no branding não tem isso, porque você gasta R$100.000, a gente fazia para a campanha para o shopping. Então, sei lá, a gente gastava R$50.000 e eu não sabia se o shopping vendeu tão mais ou tão menos, porque era uma campanha... só nem ele institucional, sabia, né? Provavelmente. A gente conseguia medir algumas coisas, né? Tipo, aumentou o volume de pessoas no shopping, a quantidade de pessoas comentando, visualizando. É igual quando você anuncia na TV. São métricas que você vai achando métricas, né? Você vai procurando... Vai procurando razões para você justificar aquele... E funciona também. Tem. A Coca-Cola é a Coca-Cola, não é à toa. Você tem um podcast, depois eu descobri que eu não sei o nome, que o cara falava que publicidade não funciona. De brand. Não concordo com ele, não. Mas as justificativas dele, estudos deles, eles começaram a ver que empresas... Aí fez um teste numa empresa mesmo, ele era um cara de agência. E ele testou ficar 1 ano sem publicidade. Eu queria estar com ele para perguntar se já testou ficar 10 anos sem. E não caiu o resultado. O problema é que testar 1 ano sem publicidade... Exatamente. Fala aí, Hugo. Não, eu ia falar, cara, é muito mais fácil fazer tráfego hoje pro Érico do que era em 2016. Isso é fato. Assim, Opa, pra gerar... Interessante, Hugo. Fala sobre isso. Gerar, por exemplo... Não que você não tivesse. Antes de eu te interromper. O fato ano passado a gente teve o maior faturamento que a gente já teve na história com fórmula de lançamento. E a gente, coincidentemente, teve a maior geração de leads que a gente já teve dentro do preço. Inclusive, ano passado foi o maior número de leads que a gente já gerou, inclusive num preço mais barato, né? E, assim, né, eu lembro lá em 2016, eu que fazia tudo ali, né? Quando a gente realmente começou a decidiu a investir pesado ali em tráfego mesmo para a fórmula de lançamento e tudo mais, você colocar a campanha no ar, sendo bem simplista, né? Você colocar uma campanha no ar e gerar lead é muito mais fácil, tem muito mais audiência para fazer isso. Quando o Érico aparece, as pessoas confiam muito mais no Érico hoje, confiam muito mais na fórmula hoje do que lá em 2016. Então, tem essa coisa que não dá para medir, né? Não tem como eu dizer, nossa, o branding do Érico está 20% melhor este mês do que este ano, do que estava no ano passado. Sabia? Com o Google Trends. Eu faço isso direto. Eu boto Érico no Google Trends, a Kátia, aí dá para ver se está em cima, está embaixo. A gente podia colocar um computador aqui no improviso para um dia, igual no Joe Rogan, que dá para que aí já fala, né? Joga ali. Próxima vez aí, equipe, uma dica aí. Não que a vida não esteja complicada o suficiente para vocês, mas enfim, vocês querem mais desafio, um computador aqui para a gente ver, porque aí o Ladeirinha podia olhar no Google Trends agora e saber o branding do Érico Rocha e do Leandro Ladeira. Botar aqui no Google e talvez eu mostre no celular. É improviso. Improviso, manda ver. Mas vai conversando você aí consegue que eu ver. vou Vamos enchendo linguiça aqui, Hugo. Não, mas... o fato cara... Não, eu vou falar uma coisa. O desafio para começar branding,
O desafio de começar branding no começo é dinheiro, porque o shopping tem dinheiro para colocar lá. A É, Coca-Cola exato. tem. Hoje a gente tem mais, Sim. só que no começo, Ladeiresco, a gente precisava Lucro, né? de dinheiro para fazer isso. Então, a grande pergunta que foi meio errado demonizar, criticar, ignorar o branding no começo, não sei. Eu acho que do jeito que a gente fez foi. Eu não faria do jeito que era. Exatamente. Eu só reconheceria como uma importante ferramenta que não era a hora da gente usar. O seu... Eu só não sei se priorizar isso no começo No é uma começo. decisão acertada. Mas Isso aí, era muito importante. O ápice do branding, ou pelo menos das pesquisas do Érico, foi em fevereiro de 2020. Peraí, mostra aí. Ó. Tá aí, ó. Aqui eu gravo. Que foi o seu... Chegou a 100... Isso é os últimos 12 meses? Os últimos 12 meses. Você consegue entender esse gráfico aí? Eu imaginava Cara, eu um não- gráfico mais... Esse 100... É porque não é... ele é uma Ele estimativa de quantidade de pessoas que pesquisaram pelo Você termo consegue Érico. ver isso? Ah, mostra aí pra galera. Acho que a galera não vai conseguir ver, não. Opa. Você vê que as pessoas buscam por você, aí depois para de buscar, depois busca muito. Eu imagino que se a gente pegar esses picos maiores aqui, é bem capaz que isso coincida Com as com a campanhas. época de lançamento, porque a gente investe muito em anúncio, né? Então a pessoa, pô, o que esse cara apareceu Você consegue aqui na ver minha isso frente aí o nos tempo últimos inteiro? 3 anos? Eu acho que sim. Opa. Vê aí que o Ladeirinha é o cara do Google Bom, Trends. agora a gente vai usar o podcast para descobrir uma coisa nova. Nunca entrei nisso aí, você acredita? A palavra nunca talvez seja muito forte, mas últimos 5 anos. Não tem 3 opção, não. Ah, Mas tá bom, né? mas vamos ver o que aconteceu com a gente nos 5 últimos anos é o 5 quê? anos. 2015. Cara, seu ápice mesmo foi fevereiro de 2020. Ah, vamos ver aí. E agora, ó, deu uma caída e tal, mas... Cara, é muito louco esse gráfico, viu? Janeirão aí Às deve vezes deve também subir tem de uma novo. coisa que a gente... E aí, ó, uma outra discussão que é interessante, tem nada a ver com o tráfego, mas às vezes a gente acha que é o lançamento, o tráfego, a gente investir no YouTube, alguma coisa assim. Ah. Às vezes pode ser uma matéria que saiu numa mídia maior. Ah, entendi. Pode ser, sei lá, saiu na Isto É, saiu na não sei o quê. O da Kátia, por exemplo, claramente são sei lá, quando ela vai pro Se Joga. Que a gente acha que a internet, não sei o quê, a televisão perdeu, mas ela vai pro Se Joga uma vez. Bom, então a grande mídia ainda tem... Por que Ainda tem poder, né? Eu Muito só poder. voltei num raciocínio anterior. Você falou assim, o cara deixou de fazer mídia por um ano e mediu. Por que isso é discutível? Discutível é que a gente pode discutir. Porque, assim, o fato de não ter caído como é que eu vou dizer? A performance dele pode ser a mídia que ele plantou lá atrás. Então, em um ano, ele não está colhendo o que ele está plantando agora. Ele está colhendo o que ele plantou há 18 meses atrás. Eu costumo dizer, eu tenho esse 18 meses. Eu acredito que no ápice do conteúdo que a gente vai gerar com Ladeira, quanto tempo faz que a gente já faz o improviso com você? Deve ter uns 2, 3 meses. A gente vai começar a colher isso daqui a 18 meses de consistência, eu acho. Falei isso com você hoje, lembra? Então, aí o que acontece? Aí 18 meses a gente para de fazer conteúdo e a gente fala, nossa, não precisamos fazer conteúdo. O Cabelo de Ladeira, por si só, já vende produto, venda todo santo dia. O cara é demais. E, na verdade, a gente só está escolhendo ler a coisa com delay. Então, conteúdo, que é a nossa maneira de fazer branding, né? De aparecer, de mostrar os nossos valores, cultura, vai ser colhido lá na frente. Então, o cara que para de fazer... Se a gente parar de fazer conteúdo agora, talvez pare os nossos resultados. Talvez pare, mas não tanto. Mas daqui a um tempo vai parar mais. Essa é, pelo menos, a nossa crença. A gente acredita tanto nisso que a gente tem medo de parar. É, total. Cara, é igual você malhar e comer bem. Aí a pessoa fala, malhar e comer bem... não precisa disso não, sabe por quê? Porque eu malhei e comi bem 10 anos da minha vida. Parei 3 meses. E aqui, tô bem ainda. É o Rui, né? Malhou comeu bem 10 anos da vida dele. Mas o Rui... Só que às vezes não é 3 meses, né? É só 15 dias. É o suficiente pra por estragar um 15 ano. 15 dias foi a minha... Eu fui Não, ladeira mas, abaixo. cara, Ladeira você pega... abaixo. Assim, você tem uma noção muito boa de como é que você tava antes. Mas você vê pra uma pessoa de fora, cara, ela não bate o olho e fala, nossa, você tá pior. E aí, às vezes, é isso. Mas continua sem, desregrado durante um ano da vida. Então... Não, isso tem tudo a ver. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei conversando com o Hugo, né? Aí o Hugo até falou, não vamos conversar muito, senão é muito spoiler pro nosso... Nossa, Não, mas a conversa Não vai foi sobrar nada. porque ele falou assim, cara, a gente faz tráfego para lançamento aqui
E comecei a fazer o tráfego para o perpétuo do Érico do seu evento. Que era um... E já começou? Não. Não, Eu tava falando ano passado, ano né? passado, Ano é. passado. Aí, Do cara, evento do ano passado. Aí eu falei, e aí, o que você achou? Ele, cara, tudo muito diferente, é outro mundo, é uma parada que a gente, como nunca fez, apanhou, tivemos dificuldade com alguma coisa e tal. E aí eu falei, mas não é um perpétuo. Foi exatamente por isso que você falou, porque ele era quase que um lançamento um pouco mais extenso, que vendia ali todo dia, mas 6 meses mais extenso. 6 meses mais extenso. Mas foi o que eu falei pro Hugo, exatamente, um perpétuo, a coisa... O raciocínio da coisa é outro. E ele é muito baseado nisso que você falou, porque você vai começando a acumular as ações. Tipo, às vezes a pessoa não compra no primeiro dia, nem no segundo, nem no primeiro mês. Tá aí. Então vem a pergunta. Explica pra gente como se faz tráfego no perpétuo. Então. Você já fez nos dois. A gente... Até o nosso perpétuo, que você chamou de perpétuo, não é perpétuo. Não é perpétuo, porque tem um prazo muito definido. Tudo bem que são 6 meses. Então como é que é? Vamos Mas lá, assim, não foram 6 meses intensos. Eu acho que a intensidade mesmo ali foi 2 meses antes do evento. Que Porque realmente... eu acho que é quase um tráfego para evento. Não era de perpétuo. Porque o perpétuo... E aí vão ter duas escolas de perpétuo. Opa! É. Quais escolas que tem? Vai ter uma que é a do tráfego direto, zero branding. Só penso na venda, curto prazo. Boto R$10 aqui e volto. Não é a escola que eu uso. O meu perpétuo ele é igual. Eu acho que por eu saber lançamento, por eu ter lançado, participei da escola do lançamento, falei, cara, eu vou fazer um perpétuo igualzinho eu faço um lançamento. Então eu tenho aquecimento, eu tenho PPL eterno, eu tenho produção de conteúdo. É igualzinho o lançamento. A única diferença é que o cara vai comprar a hora que ele quiser. Tá aberto ali. E as pessoas... É no longo prazo, foi o que eu falei pro Hugo até. Por que o da... É igual um gráfico de investimento. No início, você não consegue ver um crescimento muito grande. É assim, cara, você faz uma venda dia sim, dia não. Depois você começa a vender todo dia. Aí fica 2 dias sem vender. Você não consegue perceber, porque só está tendo o resultado do tráfego direto ali. Não está tendo o resultado das ações acumuladas. Por exemplo, um vídeo no YouTube que a Kátia fez há 5 anos, traz venda para ela até hoje. Um vídeo que ela fez há 2 meses, também. Um vídeo que ela fez há 6 meses, também. Às vezes um que está lá de 4 anos para de funcionar agora. Eu nem sinto, porque ele vai deixando as ações acumuladas. Quanto que a Kátia faz em perpétuo, mais ou menos aí, por mês? Kátia, eu digo, a Kátia é a empresa, né? Mulheres Bem Resolvidas. Que você Não, eu vou falar só um dos produtos dela, tá. Que é o curso de pompoarismo, por exemplo, chega a 1.300.000, uma média, vamos botar na média, vai 1.500. Então tá o bom. ano todo. De né? faturamento, se tirar uma média dos 12 meses, todo santo mês, Sim. entra 1 milhão. Entra mais de 1 milhão. Entra mais de 1 milhão. Ó, eu acho que a gente tem que vender venda todo santo dia, o nome do seu produto. Vamos fazer uma Roma diferente? 1 milhão todo santo mês? O que você acha, Hugo? É mais atrativo? Oh. É um destino simples e atrativo a Roma. O que você acha? Vamos fazer a sua mentoria não devia ser mentoria mais venda todo santo dia. Isso aí, qualquer internet marketer aí que você encontra na esquina Entendi. faz. Eu quero ver um que faz 1 milhão todo santo mês. É uma boa meta. É uma boa meta, né? Para mentoria. Para mentoria é uma E faixa para quem preta. tá começando, é uma faixa preta. É uma faixa preta que nunca foi lavada ali, ó, zerada. Preta, preta, preta. Preta, preta, pretinha. E o Eric já deu um spoiler do que vem aí esse ano. É. Ah, não, a gente no improviso, a gente não improvisa. Não, mas muito bom. Mas assim, vai lançar uma mentoria? Vou lançar a mentoria. E vai chamar 1 milhão todo santo mês? Não. Eu não sei o nome ainda não. Mas, aliás, eu sei, né? A gente sabe. sabe o nome, né? Mas é surpresa, É né? surpresa. Bah! Mas vai rolar. Vai rolar a mentoria. Nossa, Vai meu rolar. Deus. Mas enfim, então funciona. Só que não começou 1 milhão todo santo mês. Não. Eu tava até falando, o Venda Todo Santo Dia, o curso, não a mentoria, começou a pegar primeiro, porque assim, a gente pegou, dá pra ver os platores. Se você olhar o gráfico do ano, assim, e a gente vai mostrar isso nos CPLs da nossa mentoria. Mas você pega, dá pra ver exatamente o platô dessas suas ações passadas acumuladas. Então, por exemplo, no do Venda Todo Santo Dia, a gente já pegou o primeiro platô, que a gente, no início, estava entendendo como é que era a oferta. O primeiro vídeo de vendas não era o ideal ainda. Aí a gente Você está falando do produto venda todo santo dia. do produto do Venda Todo Não Santo da Dia. mentoria. Não da mentoria. Certo, estou só checando. E a gente chegou agora em janeiro no segundo platô. Mandei até para vocês. A coisa engatou.
A coisa engatou. Agora. E eu lembro que você mandou o número. Você lembra qual que era o número? Eu mandei o print com várias vendas no dia, assim, não mandei o tá. número. Mas a gente tá vendendo mais de 20 mil por dia. 20 mil por dia dá pra comprar. O que dá pra comprar 20 mil por dia? Dá pra comprar um carro, Dá né? pra comprar. Não, um carro não dá não, mas um vinho dá. Um bom vinho, né? Um bom vinho. Eu quero que você me convide pra beber um vinho aí. Não tá ruim, não. Mas assim, e não tava assim no mês passado. Tava menos. E por quê? Por quê? Eu acho que é porque eu tava fazendo live todo santo dia na hora do almoço. Há quantas lives eu já fiz? 120 e poucas lives. E as minhas lives... Você conta? Por isso que eu botei 120. Eu devia ter contado as minhas, cara, mas enfim. Mas 120 é bom todas... contar pra dar... As pessoas não sacam. Eu vejo pelo meu canal no YouTube, porque eu pego essas lives e publico no YouTube. E anuncio. Safadinho. E tem gente que demorou pra entender, pra mim, não sei o quê. Mas assim, é resultado dessas lives. Meu canal no YouTube... É vídeo toda semana. Começou com 1, vou aumentar para 2. Até o final do ano, será que vou estar em 4? E aí tem vídeo que tem todo dia tem view, passado e tal. E aí e todos os vídeos tem uma coisa do Perpétuo, todos os vídeos têm a opção de comprar, chamada para ação. A minha live do meio dia, todo dia, ó, galera, quem quiser. E aí vai começar a acumulação, aí o gráfico começa a ficar exponencial, né? Porque é tipo uma avalanche, né? Começa com uma bolinha. Isso aqui, a bolinha vai ficando maior, daqui a pouco ela... Acho que... Por isso que não dá pra fazer isso num evento. O evento, ele é mais... Tem Que timing. acaba, né? Acaba. O Perpétuo, ele precisa de 12 meses, 18 meses. Eu falei, cara, depois que tem 4 anos rodando um Perpétuo, a Kátia não começou a fazer o que ela faz. Tipo, até ela chegar a 100 mil por mês... A não sei que o evento tenha sempre o mesmo... Se o evento tiver sempre o mesmo nome. Porque quando acaba, tem um outro ano. Mas aí tem um detalhe, é o pixel. O Perpétuo, a maior... Cara, tem sempre um detalhe. Tem. Pô, qual que é? É o pixel. Se você pausa, perdeu a inteligência. Porque o Perpétuo tem a live... É tem isso mesmo. Quanto mais ele roda, tipo, não é que perde, mas ele para de aprender. Quanto mais ele roda, mais ele aprende. É igual, igual e um ser o humaninho, seu cara. pixel aprende com venda, né? E tem isso. eu não O pixel otimizo. da nossa conta não é otimizado para venda, É né? pra lead. É para lead, que é a conversão que a gente faz. É outro mundo. Por exemplo, o que você mais olha dentro do lançamento? Métrica. Eu até anotei isso. Ué, Hugo, o que você mais... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você mais olha dentro do lançamento métrico? Quando eu tô no meu dia a dia, lead. Que eu tô gerando lead pro lançamento. Vamos lá. Ô, Ladeirinha, ele olha lead. Então, eu olho venda. Só que eu também olho o lead, porque uma das coisas que a gente faz é isca, né? Tem um e-book, tem um quiz, tem um... Sabe qual que vai ser a isca pro Venda Todo Santo Dia que a gente criou lá? Não. Vai ser legal. A gente vai criar uma... São duas, né? Muito interessantes. Assim. Uma delas é uma análise SWOT para Perpétuo. Eu tive essa ideia depois daquele nosso podcast. Olha. O cara vai só dizer sim ou não. E depois ele vai ter um relatório sobre o Perpétuo, sobre a ideia de produto dele. É tipo um quiz, assim, automático? Tipo um quiz automático, só que vai ter dentro de uma matriz. Então, por exemplo, ele vai falar assim, seu produto já tem depoimento? Aí sim ou não. Aí se ele falar não, eu vou falar o que é o ideal para um produto que ainda não tem depoimento. Qual que é o próximo passo dele? Se ele falar não. O seu produto tem muita consciência. Então você tem uma série de respostas baseadas na pergunta e vai ser automático. Vai ser automático, vai vir um relatório. texto de acordo com as respostas dele. E vai vir uma matriz, assim, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. E, pô, isso é uma boa isca, né? O cara vai querer. Mas ele já vai cair num vídeo de vendas também. Logo em seguida. Que é uma cópia específica para ele, né? Uma cópia específica. O vídeo de vendas não vai ser específico, não. Vai vir o relatório, aí essa matriz, e logo embaixo, agora que você já tem um caminho, se você quiser seguir ele com um acompanhamento um pouco mais próximo, com a estratégia, com a metodologia do Venda Todo Santo Dia, assiste esse vídeo. Aí vem o vídeo de venda. Aí, nesse caso, eu olho o CPL, porque eu posso fazer venda direta para quem já está pronto para comprar, aí eu olho o custo por venda. E para quem faz lead, então, o lançamento olha basicamente CPL. Aí o Perpétuo ele vai olhar o CPL e o CPA, ou o CPV, né? Depende. Então, eu olho muito só a venda lá no final. E o lançamento... Por exemplo, se você sabe quantos leads você faz quantos leads você precisa fazer por venda, você já planeja seu próximo lançamento, né? Que é o principal, né? Exatamente.
E aí uma coisa que, no nosso caso, a gente não faz mais isca, inclusive. Toda lead que a gente gera hoje É o convite. é o convite já para o evento do lançamento. Vocês mediram? Porque isso é muito melhor? A gente Isso, pediu. a gente mediu, isso é muito melhor. Muito melhor do Pra que gente. chamar para um... Exato. Pro e-book do... Aquele E é um e-book azulzinho. e-bookão bom, né? Não era um e-book. publicado E-book e virou tal. livro. O azulzinho lá, mas... Mas, ó, a gente mediu isso uma vez, não quer dizer que a gente... Exato, a não vida possa continua. revisitar, né? É. Mas tem funcionado pra gente, então a gente tende a ficar acomodado. Acomodado no sentido de buscar desafio em outras coisas. Porque a gente vai mudar o lançamento nesse ano, então tem outros desafios, vamos dizer assim. E uma coisa que eu percebi que vocês fizeram também é que cada lançamento tem um mote. Não é um... Tipo, Um mote, Hugo. Você sabe o que é um mote? Uma linha mestra ali, né? Nossa, ainda bem que tem o Hugo aqui. Ou em- pra traduzir, né? Uma linha mestra? É, Nossa, tem a agora- Big Um é Idea. desafio, uma big idea. um evento desafio, diferente. é. Tem que... Esses caras são inteligentes aqui que a gente trouxe desse podcast hoje. Um mote. Mas, enfim, o desafio Mas dessa vez não é só um mote, não. A estrutura é diferente. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer essa estrutura diferente. E a gente vai fazer essa estrutura porque aprendeu do FL ao vivo. Vai tentar usar algumas coisas que funcionaram no FL ao vivo naquele formato, em formato de mais lançamento, né? Vamos ver o que vai dar lá Aderesco. Mas vamos lá. Tráfego. Eu gosto de perguntar sempre coisa pra quem tá começando, que eu fico vendo os comentários depois. O que você acha que, pra quem tá começando, cara, nunca fez tráfego, você acha que ele devia, e essa pergunta eu recebo direto, vocês devem ter recebido. Hugo adora responder essas perguntas. Hugo, você acha que o cara devia fazer o tráfego ou contratar um cara pra fazer o tráfego pra ele? Pra quem tá começando, não pra você. Não. E agora você entrou na polêmica já. Polêmica, eu sou polêmico. Eu acho que ele devia fazer o tráfego. E tem gente que fala, Hugo, tráfego eu não consigo. É muito difícil. Eu sei que você fala que é fácil, mas é muito difícil. Eu acho que ele devia fazer. Porque se ele está começando, os desafios dessa pessoa que está começando não vão ser tão grandes. Ela não vai ter que gerar 500 mil leads. Uma coisa é você gerar 500 leads para um lançamento, outra coisa é você gerar 500 mil. Então ela não vai... Cara, para gerar 500 mil é um full-time job de uma equipe, olhando um monte de coisa. Cara, para gerar 500, não. E eu acho que quando a pessoa ela faz, ela aprende... Ela entende como a coisa funciona. Eu acho que a pessoa deveria fazer para ela entender como funciona, realmente entender que uma vez que você entende como funciona, é muito mais fácil você contratar e gerenciar uma pessoa de tráfego. Uma vez que você, cara, colocou um conteúdo no ar, pagou para aquele conteúdo distribuir, colheu o dado depois, cara, você entende como a coisa funciona. Que, sei lá, e aí, porque eu vou criar uma objeção aqui, né? Não, você vai ser o advogado do diabo. Né? É porque você fala, beleza, no seu caso, o Hugo, um rapaz crossfiteiro, jovem, né? Esperto, assim, já com essas modernidades tecnológicas. Mas, assim, eu pego o meu público. Às vezes vem, sei lá, tem muita gente com, sei lá, 50 anos, ou então não é nem só a idade. Como o cara assim? vai falar, Seu problema é ter 50 anos? não, mas o cara não tá... Pô, o Érico tem 50 anos aqui, não tem problema nenhum. O Jerônimo tem 58. não tô dando exemplo. Não, pega, sei lá, uma Jerônimo costureira. Temer, pra ser mais isso. Ou então uma mulher que, sei lá, sempre viveu a vida fazendo cupcake e ela só sabe lidar com o WhatsApp. Meu público tem muito da galera. E não é uma crítica à pessoa, pelo contrário. É a vida que ela teve até agora. Ela é especialista em cupcake. E aí ela vem, cara, muitas, inclusive, Ladeirinha tem uma ideia muito boa, queria que você me lançasse. Eu falei, cara, não é meu negócio hoje, tá? Eu explico. Mas assim, ela fala, cara, pra mim é impossível. Não dá, eu não vou conseguir fazer tráfego nunca, eu não sei nem... Eu abro aquele gerenciador de anúncios, vou perder muito tempo, até a curva de aprendizado dela talvez seja diferente. Tem uma boa negócio dessa. Entrei lá em casa, tem um freezer com água gelada. E aí minha mãe tem 72 anos. Aí eu olhei, mãe, os benefícios da água gelada e tal. Meu filho, eu não dou conta. Eu não gosto de água fria, eu não gosto de frio. Eu vou botar a mão, vai doer. É impossível. Aí eu virei para ela e falei uma coisa interessante. Meu padrinho padrinho mesmo, né, de batismo,
Ele tá... Eu não sei, eu acho que ele tá com alguma doença degenerativa da cabeça. Então, Alzheimer. Eu acho que é Alzheimer. Eu acho que é Alzheimer. Alzheimer. É uma coisa super difícil, né? Uma situação muito difícil. E eu comecei a pensar com ela, né? Alzheimer. E a minha mãe, eu acho que por estar lidando com isso, ela sente isso. Ela, aos 72 anos, eu acho que ela se pergunta, será que eu vou ter Alzheimer? Entendeu? Uma coisa que você não pergunta agora, mas na hora... Eu falei assim, mãe, saiu um estudo. Isso é mentira. Mas eu queria testar isso. Mãe, saiu um estudo agora que se você entra na banheira a 0 graus por 10 segundos por dia, você diminui a sua probabilidade de ter Alzheimer em 75%. E esse estudo foi comprovado com 10 mil pessoas. A mentira não podia ser maior. Ela falou assim, ah, é? Botou pelo menos o dedinho. Uai, meu filho, me dá um freezer de aniversário, então. Então, assim... Ladeirinha, quando a pessoa fala é impossível, ela não está dizendo que é impossível. Ela está falando só que... E ó, não existe estudo. E eu depois falei para minha mãe que não existe estudo. Tem um estudo de sauna, que você fizer sauna de 4 a 7 vezes, você diminui em 65% É igual o o cara Alzheimer. que é cético, né? Mas assim, o que a minha mãe estava dizendo? É impossível. É impossível porque ela não viu ainda. Então, o impossível, quando a pessoa fala que é impossível, será que é impossível mesmo? Então, Eu não O sei. lance, cara, eu acho que a vida é Então- risco, sacou? São os riscos que você escolhe tomar. Se você quer resultado, você tem que tomar risco. E aí, à medida que você toma risco, você escolhe se você vai querer controlar, o quão você vai querer controlar aquele risco ou não. Se uma pessoa começa e vai contratar alguém para fazer o tráfego e ela não sabe, ela não tem noção de como é que a coisa funciona, o risco daquilo ali não dar certo e ela nem perceber é muito maior. a minha teoria, quando eu geralmente respondo essa pergunta... Quem que essa costureira, cupcakeira, fala de... As pessoas vão empreender. Vamos falar de empreendedorismo. Tem uma coisa que empreendedor tem que saber. Se não souber, vai à falência mesmo. Ruim. O mínimo de número e finança. Fluxo de caixa. Tá? Fluxo de caixa, número e finança. À medida que ela cresce, se ela não sabe isso, ela vai à falência. Ela vai falar assim, Érico, é impossível, eu não sei Empreender no números. Brasil, né? Então... Não, eu não sei números. Ela vai chegar uma hora que ela vai ter que ter um mínimo de noção de número. E ela vai querer fazer isso? Ela pode não querer, mas o tombo é muito grande. Pode demorar para cair. Mas Ou se fica ela esquecer... naquela, né? Patinando e não sai do lugar. Isso. Então, assim, vai chegar uma hora que ela vai ter que entender um mínimo de finanças. O mínimo. E o mínimo de finanças é mais complicado que o mínimo de tráfego. Eu acho. Uma coisa que eu falo... tá assim, especialmente no começo. Uma coisa que eu falo para quem está começando, para essa pessoa do cupcake, ou sei lá, o cara que conserta a máquina de lavar, tem um que conserta a máquina de lavar. Aham. E ele não tinha habilidade e tal. E eu falo assim, a primeira coisa é a sua expectativa. Cara, você não vai virar o Pedro Sobral do tráfego. Você não vai virar... Você não vai fazer... Sim, e outra coisa, expectativa em relação ao tempo. Geralmente a pessoa... Isso eu recebo direto também. Quanto tempo que demora para eu recuperar o meu investimento? Cara, zero expectativa. Sua expectativa tem que ser tempo que eu vou demorar para aprender o tráfego. Então a primeira coisa é, cara, não cria expectativa absurda, tal, vai no processo de aprendizado. E aí, com o tráfego, assim, no meu caso, quando eu comecei a fazer, não era a minha praia, né? Tanto é que eu saí, a praia mais do Rui. Mas eu tinha que fazer, o que tem que ser feito, não tem que ficar cara, tem que fazer, vamos fazer. Aham. Aí eu olhava aquele gerenciador, eu faço analogia com Painel de avião. painel de avião. Cara, deve ter mais de 1000 botões no painel de avião. O cara não decora 1000 botões, cara. Não tem, é humanamente impossível. Aí ele vai apertar 3 lá. Eu descobri meus 3 botões para fazer lançamento, que era, eu vou olhar o custo por clique, o custo por lead e no final, o custo por venda. E não olhava mais nada, literalmente, assim. Eu olhava isso pelas campanhas. Então, se eu fosse você, diminuiria o mínimo de coisas que você vai ter que olhar e aprendia a organizar o relatório. Cara, a coisa mais importante do tráfego, você que faz, é o relatório organizado. Saber o que você vai olhar. Porque se nem o relatório está organizado, você não sabe o nome dos relatórios, o que você vai olhar e tal, a confusão é generalizada e por isso que a pessoa fala, é impossível. E quando eu fazia tráfego não tinha relatório.
Não tinha. Era no escuro. Tá? Era no escuro. Assim, eu vi Não, o que mostrava sabia... lá. Eu sabia quanto custava minha lead, sabia os meus anúncios. Mas era o relatório. O que eu quero... o relatório que você fala, quando vem a mim, vem uma planilha de Excel com custo. Não, é o relatório do Facebook mesmo. Tá, aquilo que você vê lá. Né? Então, é relatório. Assim, o que eu... Ladeirinha, engraçado, não tem certo e errado. Mas eu acredito que quando a pessoa fala que é impossível, ela só tá falando... É tipo... Eu não consigo ainda. Eu não consigo ainda, me dá uma outra alternativa melhor. É tipo, cara, não consigo aprender a fazer lançamento, me dá... É um jeito muito fácil dela fazer com que você ache uma outra alternativa. E, na minha opinião, não tem outra alternativa. A mais viável seria relaxar e ir devagar e aprender o mínimo. E isso que você falou é tão louco que procura simplificar as coisas, procura olhar, aí como você traduziu. Cara, eu peguei 3 coisas que eu preciso olhar: custo por clique, custo por lead e a outra coisa. E uma coisa que acontece em tráfego é, por exemplo, se você está... Tráfego para lançamento, né? Se você está jogando para gerar lead no custo certo, eu falo, cara, muitas vezes você não precisa olhar nada mais, porque assim, se o CPM, custo da impressão subir demais, vai refletir no custo por lead. Então você nem olha, é uma coisa então menos. É uma coisa menos para você olhar. E assim, quem tá fazendo mais, até é bom olhar e ver mais. Se você não entendeu o que o Hugo falou, tá tudo bem, eu tá também tudo não. bem, Não, o fato massa. Tem algumas variáveis que ela reflete, assim, né? Se você vê, cara, as coisas que acontecem atrás refletem nela. Então, se você tá olhando só para ela e agindo, por exemplo, minha lead tá cara, deixa eu tentar um criativo novo. Geralmente isso é o 80-20 da parada. Essa Mas é a porque verdade. esse cara, assim, ele vai ter dificuldade antes disso. Então, por exemplo, se você não entendeu, que nem o Érico falou, não entendi nada do que ele falou. Qual que é a dificuldade antes? Cara, configurar o pixel. Aí você fala, eu não sei usar nada disso, técnico e tal. Aí eu vou falar, tudo, quando a gente começou, era mais difícil. Agora, hoje em dia, tudo tem um tutorial. Tem. Se você olhar o tempo dos tutoriais das coisas, é 15 minutos. Um tutorial de como configurar. Se o tutorial é 15 minutos, talvez você demore 2 horas. Tem uma parada que é incrível. Basicamente, é o seguinte. Se você não entendeu, é porque você está tentando coisa demais. Tem uma parada na meditação, fala assim, você não, Érico, eu não consigo meditar, blá, 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 blá. Eu falei, você está meditando mais tempo que você deve. 1 segundo você consegue. Érico, não consigo entrar na água do gelo, dói tudo. A Paulinha, Érico, faz todo aquele drama, faz 25 milhões de muff, mas faz aquela drama queen com gelo. Ai, não foi feita. Ela fala até mais fina, inclusive, né? Quando ela vai dar o ódio pra mim, ela fala, Érico, ó, faz aí o burpee. Aí quando ela vai, eu não sei. Então, o que ela tá tentando? Tá tentando mais do que eu alongar. Eu não consigo encostar a mão no meu pé. Eu tô tentando demais. A mesma coisa é o tráfego. Existe uma unidade... A simplificação, você tentou... Você colocou muita areia pro seu caminhãozinho. E quando tem muita areia no seu caminhãozinho, o que você tem que fazer? Diminuir a areia, né? Ou não necessariamente. Comprar um caminhão maior. Não, também não. Sem diminuir a areia e sem comprar um caminhão maior. Agora é filosófico, hein? É filosófico. Tem muita areia para você carregar no seu caminhãozinho. Você tem o mesmo caminhão e você não pode diminuir a areia. Mas você tem que carregar aquele tanto de areia. Como Mais você viagens. Faz? Mais viagens. Você diminui, você troca. Então, é isso. É voltar atrás e ver. Então, na meditação é assim. É 1 segundo. 1 segundo é demais, é meio. No gelo, a mesma coisa. No cross, é a mesma coisa. No alongamento, é a mesma coisa. E no tráfego, é a mesma coisa. Eu não tenho flexibilidade. É porque você está tentando exercitar mais do que você deve. Vai devagar e vai constante. Quando você vai simplificando, tudo vai acabar. Agora, eu vou demorar mais tempo de ser flexível que a Paulinha, que fez Wing Chun desde tempo. Sim. Talvez ela tenha. Tem, mas ela fala, eu não consigo, é meu corpo. Paulinha, para de drama. Não, e às vezes você nem sabe. Para de dama, coach pink. E às vezes você nem sabe, que você acha que é mais difícil. Mas às vezes você nem sabe que você tem predisposição e conseguiria se alongar talvez melhor do que ela. Você não sabe, que você não tentou. Porque a gente fala, a minha mãe falou,
Eu não gosto de frio. Minhas mãos doem. Ela nunca entrou na Às parada. vezes ela nem vai se dar tão mal quanto... O que ela tá falando? Imagina. Érico, isso não é o suficiente. Eu não quero passar por essa dor nesse momento porque eu não vejo uma razão razoável pra fazer isso. Já tem 72, eu não vou caçar mais coisas pra fazer. Agora, quando ela vê que vale a pena tentar, se fosse verdade isso que eu falei, não é verdade e tal. Mas então é diminuir em pequenas coisas. Eu falei isso no Insider, recentemente. Eu falei assim, cara, a gente vai dar um basta nessa parada do tráfego. Vamos dar um basta. Eu não consigo. Eu falei para a equipe, não vai ser nesse próximo desafio ou no outro, mas vai chegar um desafio que a gente vai colocar um GPS. Uma coisa tão detalhada. Qual é o primeiro passo? Cara, vai fazer o tráfego. Esse cara que... Porque o cara também assiste o curso, né? Aí ele... assim, qual que é a primeira coisa? Assim, não sabe nada, nem custo por lead. O cara vai abrir a conta de anúncio dele hoje. Esse, tipo assim... Ele vai criar um login no Facebook. Vai criar... Às vezes tem o Facebook, mas ele vai abrir a conta de anúncio hoje, assim, tipo... Para perder o medo. Esse ano, inclusive, a gente até refez o curso de tráfego inteiro mais voltado nessa visão, né? Cara, como é que a pessoa dá o primeiro passo? O primeiro passo seria você configurar suas contas de anúncio. E aí, você colocar instalar o pixel, configurar seu pixel, fazer as configurações que tem que fazer. O segundo passo que a gente está mostrando... Pegou o primeiro passo, Ladeirinha? O Ladeirinha viajou no primeiro. Eu que ele peguei. não quer nem o segundo. Mas sabe o que eu acho massa? Que eu vou dar uma dica que funciona para mim. Acho que o Érico usa isso também na vida dele. Nos passos, você ter uma gratificação. E qual que é a maior gratificação de configurar? Na minha época, eu lembro quando eu fazia, eu falava, cara, isso é muito gostoso. É você configurar o pixel, aí solta lá a página de captura, então você tem que botar um códigozinho. Eu não vou entrar na parte técnica aqui. Ninguém tá me falando, o Hugo falou o primeiro passo, que tem 20 passos antes. Qual que é o primeiro mesmo? Eu tô curioso. É porque eu não mexo, né? Não, primeiro... Eu quero o primeiro, pelo amor de Deus. Você configurar sua conta de anúncios. Então tá bom. Qual que é o primeiro passo do primeiro passo? Putz, cara, isso é técnico, é o mal do tráfego. Então, tudo bem, eu tô Mas tô você preparado colocar o pra saber. CNPJ, eu tenho que tirar acho isso que da o minha primeiro cabeça. Criar o seu login e senha. Então, tá bom. E-mail e uma senha. Qual que é o segundo? Eu não sei de Eu cabeça, sei, não. cadastrar a parte da sua empresa. Você colocar o seu CNPJ, negócio de pagamento, cartão de crédito. Posso dormir à noite agora. Fechou. Aí você vai colocar o cartão de crédito, aí logo em seguida a conta de anúncio está pronta. Aí vai estar lá um monte de botão. Como é que chama? O painel do avião. Aham. Aí o primeiro lá você configura o seu pixel. Ele até bota... É mesmo? Pixel vai ser logo depois do cartão de crédito? Eu não tenho essa certeza, não. É bem capaz que sim. Então tá bom. Eu não tenho isso decorado, né? Eu configurei uma conta de anúncio uma vez e depois nunca mais. Mas aí o time refez isso daí para fazer o curso. Aí vai vir o pixel. Você vai ter que botar esse pixel nas suas páginas. Aí, qual que é a gratificação que pra mim é legal? Aí eu vou lá, pego esse pixel e boto na minha página. Aí a primeira coisa que eu faço é testar. Aí quando eu vou lá, coloco o meu e-mail, o e-mail chega de novo pra mim, e o Facebook dá o relatório de que cadastrou um e-mail, você falou, caraca, o que eu fiz funcionou, velho. É o Hello World da programação, né? Aí tipo, essa sensação de que, eu não sou tão burro. Cara, era um negócio que tinha 10 mil botões. Eu apertei os botões, né? E eu fui olhando. É igual receita, né? Outro dia eu fiz a minha primeira receita. Eu sei o que é, um pavê. Um pavê, cara. Ficou uma delícia. Um dia eu vou te chamar pra comer um pavê. Ele me chama pra tomar um vinho de 20 mil reais. Eu chamo ele pra comer um pode pavê. chamar você pra comer um tiramisu. Um tiramisu. Cara, quando eu comi o pavê que eu mesmo fiz, eu dei... Porra, minhas tias... Dei maior valor pra ela, pavê, tava gostoso, ficou bom e tal. E o pavê do tráfego lá... Você já comeu o pavê do Ladeirinho, Hugo? Nunca comi, cara. Olha só. Então, o que acontece? Quando você vê que, teve uma... Você vai lá no Facebook, no relatório lá não do Excel com gráfico, relatório do Facebook. Aí ele vai lá e contabiliza um lead. Aí você, caraca, deu certo. Fiz um lead, né? Fiz um lead. E aí você fala, vou gastar R$30 pra aprender. R$30. Vou lá, faço um anúncio de R$30. Tá podendo, hein? Pra aprender. Tá podendo, Ladeirinha, agora. Aí você vai lá e vê que ele vai te falar quanto custou o clique daqueles R$30 e que você fez, sei lá, 30 leads. E aí ele vai botar o custo por lead de R$1. Cara, entendi.
Pronto, é isso. Assim, não ficou aquele negócio de CPM, não sei o quê. Cara, foi só R$30. E fez 30 leads. Ou, sei lá, pode ser que Total. tenha feito 5 leads. Não importa. O que importa é você ver o número lá e tal. E quando eu fui fazer, foi exatamente essa sensação. Porque eu nunca tinha feito, cara. Deu certo. Agora, quando é a primeira venda aí, cara, é muito bom. Caraca, alguém comprou, passou o mano. cartão de crédito. Tem um aluno, funcionou, o aluno recebeu o e-mail. Aí pronto, rodou, aí pronto. Aí é só aumentar a quantidade de tudo. Não tem mais tanto. No nosso mundo é difícil a pessoa ver a primeira venda vindo do tráfego. Ela vai ver a primeira venda vindo do lançamento, porque é diferente. E aí o que a gente ensina tem um passo além também, que eu ia falar, né? A segunda coisa é ela entender que assim, ela não tá ali para fazer tráfego, ela tá ali para distribuir conteúdo e gerar lead. Basicamente, tem um remarketing também, mas remarketing só quando você está no período de lançamento. E aí ela entender, cara, o que é distribuir conteúdo? É você postar um conteúdo e fazer com que esse conteúdo, pagar para esse conteúdo chegar em mais gente. E aí, normalmente, essa é a primeira campanha que a gente ensina a pessoa a criar. Então, que é uma campanha que não gera lead, mas, cara, ela vê que, pô, eu postei o vídeo, esse vídeo chegou em tantas pessoas viram 95% e tudo mais. E quando você começa a ver o relatório nos números, pô, deu tantos comentários. Exato. Pô, 1.000 pessoas viram. Para essas 1.000 pessoas virem, eu gastei tanto. E você começa a ver que não é gente me vendo. De cabeça. Exatamente. E aí ela vai ver que consegue. Depois é só aumentando. Aí depois, quando ela já sabe fazer isso, aí vem um cara que ela contrata para fazer para ela. Só que aí, quando ela for conversar com esse cara, ela não tá mais completamente perdida na história. O cara vai falar, não, isso aí, com programador é ótimo. Programador é um cara inteligente, né? Assim, né? Mas ele acha que todo mundo é burro. Ele fala, não, isso aí não dá para fazer. Cara, como é que é? Tem programador que fala que não dá para fazer. Só que ele não sabe que eu já programei. Eu fiz ciência sistema da informação lá. Programei em Delphi. Tudo errado, mas eu programei. Aí, às vezes, um cara lá, eu falava, tá, a gente precisa fazer isso e tal. Aí eu falava, não, mas isso aí não dá pra fazer. Aí, se eu não tivesse nenhum conhecimento, eu falava, então beleza, então não dá. Clássico, né? Clássico. Agora, como eu sabia, eu perguntava, por que não dá? Aí, ele sempre falava, isso aí é por causa da query. Tinha um programador que a gente zoava isso, né? Que toda vez ele falava uma query. E eu nunca contei pra ele que eu sabia programar, o que... Você é sacana, né? Aí eu fiquei calado. Não, então, às vezes eu não queria comprar briga, porque eu já tinha entendido alguma coisa. Falei, vou resolver esse problema mais tarde, porque vai demorar para resolver agora. Você queria provar ele de errado na frente dele. Aí ele, não, isso aqui é uma query, não sei o que e tal. O apelido desse cara lá na empresa virou query. A gente chamava de... Não tem query nada, cara, isso aí... Aí eu fui lá, expliquei para ele, e assim... Porque eu sabia, eu conseguia entender. Ou então, quanto tempo levava. Às vezes o cara, não, isso aí, cara, vai 1 mês de trabalho. Cara, não é 1 mês de trabalho, eu sei mais ou menos. E aí, assim, você consegue entender até se o profissional que você está contratando é bom ou ruim. Total. Né? E aí a conversa vai ficando... O tráfego é tão fundamental quanto finanças é para empreendedor. Acho que se você não tem um mínimo de noção de finanças, aí o seu contador fala umas coisas assim, por que não posso? Por causa da query. Você não consegue... Você começa a navegar num mundo... É ineficiente para a máquina. E lançamento, o tráfego é muito fundamental. Então, você tem que saber o mínimo. É o mínimo. E, ao mesmo tempo, você não precisa virar o CFO, o Mega Blaster para tocar seu negócio. É a mesma coisa do tráfego. Mas tem que... Mas você, pelo menos, tem que entender o que está acontecendo. Mas eu acho que as pessoas são bem maiores. Eu acho que a costureira que você me deu um exemplo é bem maior do que ela acha que ela é. Do que ela acha que ela é. Eu tenho essa crença, é uma crença. Eu acho que ela é bem maior. Mas talvez ela não saiba. E esse podcast aqui fala, cara, eu consigo, tal. Talvez ela não saiba, não. Muitas não sabem. Não sabe. A bordadeira, a costureira. Costureira é um bom exemplo. Eu tenho exemplo de costureira que faz o tráfego. Às vezes até o advogado, cara. Não, tem um advogado... Porque eu dei a mesma história da piscina de gelo. É a mesma história. Meu negócio é direito, cara. Eu não sei lidar com esses negócios de tecnologia. Só uma história, quem quer dar um jeito. Mas assim, quando ela vir que vai valer a pena, que o custo-benefício é bom, sei lá, evitar
alguma coisa que ela quer muito, aí, meu filho, é que nem acordar cedo. Minha esposa não acorda cedo. Ontem a gente estava no jantar de 50 anos da minha mãe, eu vou cavitando. Eu vou perdendo minha consciência no meio do jantar, assim, eu vou caindo. Chega uma hora que ela caiu. E eles olham pra mim, a minha esposa sempre olha pra mim e fala assim, não é possível que ele dormiu de novo. Eu falo assim, eu vou caindo assim, perdendo a consciência. Eu falo assim, você fala isso porque amanhã você vai dormir, né? Não vai estar no 747 comigo. Aí ela, tipo, mas assim, a não ser que ela queira fazer uma coisa. E ela estava numa época de corrida, foi correr uma maratona, a gente morava em Londres, na época, morreu uma maratona na cidade vizinha, chama Bedford, esqueço até hoje, que a gente tinha que pegar um trem para ir na cidade. A maratona começava bem cedo, 4 horas da manhã, eu jurando para eu dormir, porque eu queria, o que é? Sua esposa vai correr uma maratona, o que você acha que você fica fazendo? Lá, igual um 4 de paus, esperando. No sol. No sol, é inverno. Ih, cara, congelando. No frio, eu doido para que ser aquele um dia que ela ia dormir até mais tarde e a gente não ia ver essa desgraça dessa maratona. E eu tava lá dormindo. Adivinha quem acorda? O jeito mais encantado do mundo. Oi, vamos lá! E aí acorda todo mundo e tal. Eu falei assim, desgraçada. Acordou, ela né? acordou. Pra quando ela quer acordar. Então assim, brincadeiras à parte, quando eu quero acordar e quando eu quero dormir, eu também durmo, né? Então assim, não é julgando não. Mas quem quer... eu não sou uma pessoa de manhã. A não ser que você queira fazer uma coisa muito massa. Né? Tem até um filme que o cara falava... Tem um filme que o cara era super cético, né? Com essas coisas de religião, de... Sabe? O cara era cético. Cara, não acredita em nada e tal. Aí, sei lá, o pai dele pegou câncer. Ele tava lá foi em todas as religiões do mundo. Calma aí. Você não era cético? Não, cara, não sei. Então, entendo. E o bom, cara, que eu sempre falo, sei lá, se você vai montar uma franquia do McDonald's, você não começa devagar, bicho, você já tem que meter uma grana logo de cara, já montar a operação, você não começa, não, deixa eu só vender o Big Mac aqui num negocinho, não tem disso. Só que o que a gente faz aqui, o tráfego, tem disso. Tipo, você não precisa chegar, deixa eu já começar investindo 1.000 por dia. Não. Quanto você investe no primeiro lançamento? Essa pergunta eu recebo direto. Ele vai fazer as perguntas. Ele vai fazer as perguntas que o Hugo adora responder. Ele vai segurar as perguntas que o Hugo adora. As perguntas que não tem resposta. Cara. Não. Vai lá, Hugo. Quanto se investe no primeiro lançamento? Essa é maravilhosa. É uma delícia. R$1.000. Então, o meu produto... segura isso aí, ó. Tampinha. Eu tô tomando muita água e eu tenho que ir ao banheiro. Mas segura aí, Hugo. Vai responder nessa que eu já volto. Desliga o microfone. Uma vez que ele levou ele liga. Eu fiz isso, sabia? O primeiro webinário que a gente fazia, nos primórdios, eu era a pessoa que ficava na frente da câmera, o Érico atrás, né? Na época dos leilões. E aí, a primeira vez que a gente fez um webinário, o cara que era um webinário ao vivo, tal, do computador e tal, mas eu ao vivo, aí ele falou, seguinte, você tem que dar uma pausa no meio do webinário. Aí a gente pegou, deu uma pausa, cara, eu tava bebendo muita água, foi no banheiro, não desliguei o microfone, não. Cara, mas a pergunta você foi só fazer um xixizinho, né? Só um xixizinho, nossa, ainda bem. Mas deu pra ouvir um... O fone é a descarga, né? Exatamente, cara. Todo mundo ouviu tudo. Mas eu não sei nem o que eu tava falando. Não, a gente tava falando do investir no primeiro lançamento. Assim, tá. Né? Quanto eu falei R$1.000. Por que de onde veio esse número, né? Normalmente, a gente acredita que para um primeiro lançamento que a pessoa vai fazer vai ser um semente. Para ela poder testar a oferta e tal, um ambiente mais seguro. Para você fazer um bom semente, a gente acredita que você tem que ter por volta de 500 pessoas inscritas. Se 500 pessoas se inscreverem para o seu semente, isso varia absurdamente de nicho para nicho. Eu estou pegando uma média aqui. Mais ou menos 100 pessoas vão estar na aula lá com você. E você dando uma aula e fazendo uma oferta para 100 pessoas, você vai conseguir validar se você vender... Validar que a sua oferta vendeu, se você não vender, validar que ela precisa melhorar e tudo mais, sua cópia, a oferta e tudo mais. Então, para você ter 500 pessoas, eu tô... E aí, de novo, né? Por que é difícil? Porque você tem que ter 500 pessoas inscritas para o seu lançamento de semente, 500 leads, em outras palavras.
O preço da lead ele pode variar demais, mas Entre R$3 entre a R$1. 3 a R$1 e tudo mais. Para 500 leads, assim, é difícil ele ser 10. Por mais que eu pague R$10 na lead hoje, se eu fosse fazer um semente, como são só 500, é bem capaz que eu conseguisse a R$2. Então, por isso, numa média ali, eu falo, Mas olha só Você como é que é reserva uns R$1.000. discrepante, cara. Você pode pagar de 1 a 3, ou seja, o resultado do seu lançamento pode ser... Parece pesquisa da Datafolha, né? Vai ser de entre 500 a 7 milhões de votos. Calma aí. com a margem de erro do Ibope, né? Assim, mas eu entendo que essa pergunta tipo assim, é difícil de responder, porque o lead pode variar, a qualidade do lead pode variar. É o primeiro lançamento. O que as pessoas querem é certeza no primeiro lançamento, e o que o lançamento é um business de calibração. Exato. Então não dá para calibrar antes de você testar. Então é a situação do ovo ou da galinha, você tem que calibrar. Quando eles entendem isso, eles entendem que o primeiro lançamento é um puro exercício de calibração, não um exercício de fazer 6 em 7. Calibração do pixel. A calibração pra gente e pro Face também, não é? Não, e o mais importante que eu falo é o seguinte, independente de quando você vai investir, é você ver os números e guardar. Exato. Se É o você cara aprender perde, aquilo perdeu ali. Cara, você investe... Como é que sei você lá, vai calibrar sem saber os números? Você investe, sei lá, quantos R$1.000 em curso, que, pô, é importante e tudo mais. Cara, você não quer investir em descobrir seus próprios números? É o que você falou. Ele não entende o esporte. Ali é o... Exatamente. O que eu falo, assim, quando eu respondo, em vez de eu falar o valor, eu falo assim, primeiro, tem que ser pouco, quando é o primeiro. Então, você nunca começa com muito. Mesmo que você tenha muito. Porque tem cara que tem muito. Exato. Não, mas eu tenho muita grana, tá. Beleza, começa com pouco. Porque é só para você saber os números e depois você calibrar, como o Eric falou. E segundo, você saber que é dinheiro de risco, você pode perder. Mas eu vou perder R$1.000. Faz parte. Você pode ganhar 100 mil, por que você está reclamando de perder só 1.000? Calma aí, você quer só os ônus, só bônus, sem nenhum ônus. Essa parte faz parte, é muito difícil para uma pessoa que não é empreendedor entender. Quando eu era funcionário do banco, né, no funcionário, eu lembro que eu entrei numa dessas de pirâmide. Eu lembro da primeira vez que eu perdi dinheiro. Eu lembro da primeira vez que eu perdi dinheiro. E eu perdi 2.500 libras. Na época era 2.500 libras ainda. R$100.000. R$100.000. E eu lembro da dor que foi perder 2.500 libras num desses negócios de pirâmide. Dito tudo isso, quando você fala para alguém perder R$1.000, o cara não é empreendedor. Ele não é empreendedor no sentido de não exercitou esse fato de ganhar, perder. É uma loucura. O cara pode passar a vida inteira sem perder. Nossa. Eu lembro quando eu perdi muito dinheiro uma vez empreendendo. Você lembra? Quando você perdeu muito dinheiro uma vez empreendendo? Deixa eu ver se eu lembro. Que eu até te convidei para vocês. Eu lembro. Cara, eu quase perdi junto. Quase perdeu junto. Eu perdi na semana uns R$300.000. Assim. E, cara, foi uma sensação. Eu lembro que a Paty ligou e falou, não fica assim não sei o que e tal. E ela perguntou, você tá bem? Eu falei, tô bem e tal. O que você vai fazer agora? Ela falei, você tá bem? Tô, porque eu não tô não. Não, você tá bem? Eu falei, tô bem. Você vai fazer o que agora? Eu falei, acho que eu vou sair de debaixo da cama. Eu tô aqui em posição fetal. Aqui embaixo. Cara, mas eu acho que, assim, fazia parte do jogo. Eu podia ter ganhado muito. Não é loteria e tudo, mas é um negócio. Aquele negócio, por exemplo, foi um negócio de mais risco do que um lançamento. Era um negócio maior, que eu tava entrando e tal. Senhora. E, assim, antifrágil. Eu tive que sair mais forte daquilo. Eu saí mais concentrado, eu saí mais... aprendi. Aí tem gente que fala, mas... Não te matou, porque isso é muito importante, não né? Não me matou. Dito tudo isso, é engraçado. Eu lembro que eu fui fazer um seminário de... Seminário é a palavra errada, né? Que remete à religiosidade. Um curso de tinha a ver com dinheiro. De desenvolvimento pessoal de dinheiro, lá em Londres. Aí o cara entrou no primeiro curso e falou a seguinte coisa. Para ganhar mais dinheiro e tal, mas mais de mindset. Aí o cara falou assim, que massa. Entrou no primeiro... Não sei se foi a primeira não, mas foi a que mais marcou. Ele falou assim, agora... Primeiro exercício do curso, você vai pegar uma quantidade considerável de dinheiro para você. Não sei, para algumas pessoas é 1.000 libras. Eu estava em Londres. Ele falou assim, agora você vai lá e vai perder esse dinheiro. De algum jeito. Não pode... não é dar de gorjeta pro fulano, pro ciclano, porque aí você está ganhando alguma coisa, né? Você está ganhando com reciprocidade. Não, você vai perder esse dinheiro.
Eu falei assim, que desgraça de curso que eu tô fazendo. Vai dar uma quantidade e vai Podia ser com perder, 10 libras, não, pra gente testar, né? né? Perder. E na época o que ele queria dizer era desapegar um pouco. Ele queria que a gente desapegasse do ganhar e perder. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Perder o dinheiro. Mas a gente desapega nesse sentido, né? Que eu perdi, não morri e começa a desapegar. É o que o Hugo fala da carteira dele. Pô, sua carteira tem ações que perdem muito, né? Cielo e IRB, Trolha. Para começar, né? Cogni. Cogna também. Você tem também Cogni? Tenho. Tem. Então, assim, tem carteiras que a gente perdeu... ações que a gente perdeu 7 dígitos. A Cielo eu comprei também. Não sei se 7 dígitos. Ao todo, Tem que fazer as eu contas. já perdi Você não- mais de 7 dígitos. não tiver- Mas tem algumas que você Ô. ganha. Dali VEG. Dali VEG, eu tenho VEG também. VEG. Eu entrei na Cielo caldo Rui. Rui, cara, Leandro, Clabin. tô analisando sua carteira aqui. Juro pra você, eu tinha Embraer e Cielo. Nossa Aí o Rui Senhora. falou, cara, tô analisando essa Embraer aqui, cara. É uma empresa que tá indo... Tô olhando os gráficos, tô estudando. Ele tava estudando finanças. Ele dá uma olhada aqui. Aí ele entrou na Embraer, mostrou o gráfico. Olha só, tudo inconstante, empresa endividada. Cara, não sei não, hein, tal. E a Cielo, olha só, redondinha, bonitinha. Empresa que só cresce. Eu falei, vou no Rui tá estudando. Nossa. Aí vendi Embraer, comprei Cielo. A Cielo caiu, a Embraer subiu. Eu falei, Rui, eu te mato. E eu não entendia nada na época disso, né? Assim, Então, vai chegar uma hora que eu vou educar meu filho, né? As pessoas perguntaram recentemente se eu quero que ele vá para faculdade. Eu não vou incentivar isso não, necessariamente. Pode querer ir, mas não é necessário. Mas que eu vou fazer uns projetos com ele que ele tem que perder o dinheiro dele. Eu vou incentivar. Aprender a perder controladamente seu dinheiro. Para você desapegar e poder buscar alternativas. E o Warren E o Buffett... tráfego é isso, né? Tráfego você tem que desapegar de perder para você criar a possibilidade de ganhar mais. E se você não muda essa chavinha na sua cabeça, você fica no mesmo lugar. E Na a maioria das segurança onde campanhas você você perde. A maioria das campanhas é ruim, pelo menos as minhas. Total. E desapegar também até do ego, né? Que eu faço campanha ruim. A maioria. Mas as boas você escala. Qual que é o legal do tráfego? É porque você tem um controle remoto na mão. Aham. Porque assim, eu crio 10 campanhas. No Perpétuo, então é lindo de ver isso. Que eu crio 10 campanhas, solto as 10 de uma vez. Aí, algumas dessas campanhas já vão começar a vender. O que eu faço? Acelero o controle remoto. Algumas vão ficar razoáveis. Eu deixo estável. Algumas vão dar prejuízo. Eu desligo. Então, como eu tenho controle remoto na mão, eu sei quais eu acelero. Então, vou lá e vou acelerar. As ruins podem ser a maioria. A maioria é ruim, no meu caso lá. A maioria é ruim, mas como eu tenho controle remoto da mão, eu desligo a maioria e aquela minoria eu ligo. Aí você fica só com ela, parece que você acertou Parece tudo, que né? eu sou um gênio. E eu é igual acho- aqueles caras do basquete. Eu sei que me deu esse exemplo, né? Que o cara joga as bolas. Aí ele só mostra no filme a que ele acerta, né? Mas ele jogou 37 bolas na É cesta. tipo você no surf. É o contrário, ele faz comigo, né? Você sabe essa história? Só quando ele acerta eu não filmo. Quando ele erra, eu filmo. Mas, ó, dito tudo isso, eu acho que muita gente... Você já viu essa galera do orgânico? Assim, um orgânico muito raiz. Ah, não quero pago. Tem a veia filosófica disso, mas tem uma veia diferente. No orgânico, você nunca perde. Então, por que a pessoa não quer começar a investir? Por que lá no Insider, no Fórmula, eu vou instigar ele a colocar R$10? Ah, vai lá e coloca R$10. Não, tem que ser R$10. O que eu quero fazer aquilo? Aprender a desapegar da perda de forma controlada, com R$10. Exato. Claro, porque se for descontrolada... Né, Dói mas mais. o cara do orgânico, ele fica no orgânico, porque no orgânico é impossível perder. Você pode não ganhar, mas como é que você perde no orgânico? Você não perde dinheiro no orgânico. Talvez se você fizer uma grande produção. Perde se você tempo, não fez... né? Talvez. Mas não perde dinheiro. É diferente. Né? Então o cara nunca costuma perder dinheiro. Então ele não tem essa chance de apostar, de colocar mais força. Então no orgânico ele nunca perde. Então eu acho que muita gente que fica no orgânico é reticente de ir pro pago. Tem a parte filosófica, né? O orgânico é mais puro. O orgânico é isso, o orgânico é aquilo. Não tô pagar por tráfico é igual pagar por sexo. Algum cara do orgânico me falou pra isso.
Falei, não, o cara usou a Olha as analogia ideias do cara, Meu Deus, usou velho. a analogia, pisou na... É tipo assim, você já viu o gatilho mental do Hitler, né? Você quer falar que uma coisa é ruim, você fala que o Hitler fez. Tipo, cachorro é ruim. Ó, Hitler tinha cachorro. Tipo, porco joga fora o cachorro, né? Então o cara usou uma analogia pesada. Hitler pagava pelo tráfego dele. O uma Hitler falácia. pagava pelo tráfico. Sabia que o Hitler fazia tráfico no Facebook. Pago. O Hitler isso. Então, assim, tem gente que joga o Hitler na jogada. Eu falei, meu Deus, ele tá jogando o gatilho mental do Hitler. Mas, assim, então é isso. Você nunca vai perder. Então, um bom crescer tem que começar a perder, claro, controladamente. Controlado, perder demais, perder exatamente. é pior. Você não pode pôr seu patrimônio inteiro que você perder, você quebrou. Eu falo assim também, quando você vai fazer, você tem que colocar um valor que não machuca. Você perder 3 mil, depende da pessoa, vai ter esse valor de machuca. Tem gente que perder 3 mil, sei lá, até costumo falar, um CNPJ. O Érico, por exemplo, você perder 20 mil, ele deixa de tomar um vinho. Tá Deixa de tomar um vinho, tá tranquilo, né? 20 mil. Mas eu entendo como é ruim a sensação de perder, cara. E tem dinheiro que você perde e não recupera. Por exemplo, esse que eu perdi naquele negócio. Eu posso ganhar dinheiro de outra coisa. Vamos dizer que eu fiz um outro e a nossa cabeça ela é maliciosa com a gente. Vamos dizer que esse ano que eu perdi esses 300 mil reais foi um ano de salto lá na minha outra empresa. Eu achava que você tinha perdido mais, inclusive, viu? Não, no final das contas eu empatei. A gente botou no perpétuo, você me ajudou, lembra que você mandou o e-mail? É verdade. Aquilo ali a gente... nem sabia que tinha te ajudado. Não, ajudou bastante. Tipo, no final das contas a gente saiu meio que empatado, assim. Mas na época, no dia mesmo, né? No dia de abertura, a gente perdeu 300 mil reais. E você tinha ainda a expectativa de ter ganho. Eu tinha expectativa de ter ganho. Mas aí, olha só, eu perdi nesse negócio, mas eu tinha outros. E nesse outro eu tinha tido, sei lá... Até na Cielo, mas você tinha VEG. Mas eu tinha VEG. Só que, sei lá, como investimento a gente até sabe já tá no... E você não perdeu a Cielo, porque ela pode subir, né? Então você não sabe. Você já vendeu? Meu Deus, Não, tá lá. Esquece. Então você não vendeu, você ainda não perdeu, teoricamente, né? Segundo o Fábio Holder, daqui a 50 anos você vai descobrir isso. Então, o que acontece? No outro eu tinha ganhado muito, mas aquele que você perdeu mesmo, não tem, tipo... E aí fica aquela sensação, e no final das contas eu fiquei pensando, cara, o que isso vai mudar a minha vida? O que eu tô sofrendo com um negócio que eu nem... Sei lá, sacou? Eu ia gastar com o quê também? Tipo assim, eu fiquei tentando justificar para eu superar aquilo. Porque na época foi dolorido, assim, né? E eu não tinha o patrimônio que eu tenho hoje, então ainda tinha outros agravantes que me deixavam abalado ali. Mas aí eu pensando, o que eu poderia ter feito diferente para o meu processo de aprendizado? Eu coloquei um dinheiro que machucava. Se eu tivesse colocado, sei lá, só 50 mil, o meu investimento ali naquela época foi de 500 mil. Se eu tivesse colocado só 50 ou só 100 e perdido só o 100, teria doído, mas teria me abalado por tanto tempo, sei lá, se remoendo aquilo, lembrando, cara, perdi aquele dinheiro, não sei o que e tal. E aí eu comecei a entrar numa que me atrapalhou na época, porque eu já tinha minha receita financeira boa e tal, mas eu comecei a querer recuperar esse dinheiro com coisas burras, por exemplo. Vou economizar em tal coisa. Em tanto tempo eu recupero aquilo se eu deixar de fazer isso. Olha só. Eu deixei de viver coisas boas lembrando do dia que eu tinha perdido. Cara, eu tava numa paranoia completamente errada. E aí, uma das coisas que me ajuda é conversando, né? Com pessoas mais experientes, trocando ideia, com quem já perdeu dinheiro. Grupo, né, de mastermind, a galera me dá apoio, não, cara, isso aí é assim mesmo, tá só deixar de viver as coisas que você tem que viver e tal. E aí eu normalizei e zerei isso na minha mente. Hoje em dia não é legal o aprendizado, tô aqui, foi uma coisa boa, tô contando história, né? Tem alguém aprendendo com isso aqui também, não sei o que e tal. Você pegou, cara, tem que colocar o tanto que não vai machucar, você vai aprendendo. Não coloco mais dinheiro, mesmo que eu tenha, mas, cara, vai machucar eu perder 100k aqui? Não... Vai, então não coloca. Então não coloca. Não coloca. Mas a vida do empreendedor é isso, né? O tempo inteiro. Quanto você acha que custou o FL ao vivo? De você colocar de frente, né? Deve ter sido. Quanto você acha que custou o FL ao vivo de... Que foi online agora, Que foi online agora. De investimento? De investimento. Qual foi o custo? Produzir o evento, né? Só pra eu ter fui lá aquilo... dar uma olhada, né, no dia. Então eu Quanto imagino que... Uns 1 milhão? Eu acho que da última vez que... Os números mudam à medida que... até agora, demora um tempo para fechar os números. Tem fornecedor isso, fornecedor aquilo. A última vez que a gente tinha visto era 2.600. 2.600.000. Então, o que estava acontecendo?
Por mais dinheiro ou menos dinheiro que você tenha, ninguém quer perder 2 milhões e 500. Machuca, né? Machuca. Mas você Né? Pô, colocou. 2 milhões e 500 dá pra comprar um carro. Brincadeiras à parte, machuca. Mas por que eu estava preparado para perder aquele dinheiro? Por que era preparado? Porque era a primeira vez que a gente tinha feito um evento virtual. Ninguém, por mais que você acha que sabe o que vai acontecer depois dali, ninguém sabe. Engraçado que no evento anterior, do Insider, alguma coisa assim, de renovação que era virtual também, a página de pagamento caiu, que a gente faz nosso próximo, né? Caiu na hora que a gente abriu o carrinho da renovação por 3 horas. Imagina. Foi. Imagina se acontece aquilo. Imagina se a internet... Imagina se alguém... Vamos lá, vou te falar os imagina-se. Imagina, teve uma hora lá que tinha um caminhão parou do lado do cabo de internet, caiu uma das internets. Não sei se foi uma ou se foi todas. O caminhoneiro morreu, dizem aí, né? Não, mas imagina se acontece alguma coisa e a internet corta naquele momento. Naquele momento, a internet cortou naquele evento, acabou. Fazer o quê? Chora, senta, vou fazer o que você faz quando perde 300 mil reais. Vou para baixo da cama fazer uma posição fetal. Então assim, mas por que eu faço isso? Porque, no passado a gente já fez isso, foi escalando. E se isso acontecesse, isso não ia botar a gente à falência. Você mitigou os riscos ali. Mas teve um grande upside. Porque deu certo. Deu certo. E você sabe o quanto deu certo. Né? Sem falar. Mas você sabe, senão, por favor, não fale, mas o quanto deu certo. Então, agora eu guardo um tempo para poder errar de novo, guardo um pouco disso para poder errar de novo. Mas quantas pessoas colocariam 2 milhões e 500? Fora todo o tempo, energia, custo de equipe. Isso eu não estou colocando o custo da minha equipe por mês, não. Se eu te contar qual que é a minha folha de pagamento, ladeirinha, você cai para trás. Eu acho. Você sabe qual é a minha folha de pagamento? Não, deixa eu cair para trás. Por isso que você está em pé aí. É caro. Então, assim, tudo isso é empreendedorismo. E o tráfego é um pouco de... Então, quando o cara começa a investir no tráfego, ele começa a ser um pouco mais empreendedor. Um pouco mais empreendedor. Porque ele vai lidar com essa perda. Com essa sensação de perda. Porque essa sensação de perda que dá a possibilidade de ganho, claro. Ele Com vai certeza, mitigando, né? Porra, será? E você não botou no completo escuro? Você sabia que a chance da internet... não é o primeiro evento. Eu tinha caixa que eu construí durante tanto tempo. E você tinha indícios, né? Quantas pessoas estão inscritas pequeno, no evento. eu fui calibrando. Calibrando. Mas aquele evento não estava 100% calibrado. No próximo vai estar um pouco mais calibrado. Não quer dizer que vai dar sempre certo. Mas você tem que ter estamina. Então, quando eu estou ali fazendo minha palestra, né, de entrada, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem que está na minha cabeça. Mas tá. Eu pago os 2 milhões e 500. Eu assino esse cheque. Não assino... Quem assina o cheque, inclusive, é a Priscila, né? Mas eu meio que... Ela que assina. Mas, enfim... Ao mesmo tempo que eu estou falando ali na frente, bem-vindo ao Fórmula de Lançamento ao Vivo, eu sei, eu olho para aquelas televisões, eu olho para tudo e eu falo, nossa, isso aqui custou 2 milhões e 500. Melhor eu não errar essa parada. Então, por isso que geralmente em dia de evento eu estou mais ativado, eu estou mais Eu encontrei o Érico lá, ele sensível. tava com um cookie na mão. Porque você tem um cookie, né? Você faz os cookies, e às vezes você pega o cookie e segura na mão mesmo. Né? Exatamente. Eu tava indo pro evento... A Priscila... Cara, a equipe, a Priscila tava com... Cara, eu tava antes indo... daquele evento começar, meu Eu tava indo Deus. pro evento do HC, né? Aí eu tava no hotel, assim, conversando com o cara da recepção, né? E aí, tava lá, tranquilo, conversando, aí eu olhei pro lado. Aí eu, opa, tudo bom? Mas calmo, cara, mais uma... O HC? Não, você. Aí ele super calmo. Tá fazendo o que aqui, Roderinho? Não, vi no negócio do HC. Quer um cookie? Caraca, eu quero, né? Fui lá, peguei o cookie. Vamos ali pra você assistir um pitch de... Aí falou o número, né? Aí eu, caraca, vamos lá, velho. Aí, cara, mas eu achei que, pelo que você tá falando aí, mas você tava numa paz de espírito incrível lá aquele dia. Assim, eu já te vi em evento ao vivo com um pouco mais de... Menos, né? Mais energia, eu sabe? costumo dizer que as equipes novas não conhecem o Érico Raiz, né? Não conhece. Por mais que seja ruim, ela é o Érico meditado com 293 dias de meditação. Mas assim, eu fico ativado. Fico ativado. Então, quer dizer, mesmo hoje, eu tenho medo. Eu tenho medo o tempo inteiro. Será que eu devia ter gastado o que eu gastei para construir esse estúdio? Você sabe quanto custou esse estúdio? Chuta. Sei lá, uns 30, mais de 200k. Nossa, chutou bem. Enfim, eu não sei, mas deve ter custado caro. Mas assim, todo o tempo eu estou pensando nisso.
tempo inteiro. Então, Só de câmera foi mais. Foi mais. né, não sei. Mas enfim, o fato é, isso é empreendedorismo, né? É. Empreendedorismo. Por isso que eu incentivo esse começo da costureira perder o dinheiro. Não perder necessariamente, né? Mas procurar... Tá disposta a perder. Ela está disposta a perder procurando ganhar, claro. Né? Mas sabendo que pode acontecer. E no meu caso, olha só que interessante isso aí. Porque eu fiquei muito tempo, antes de perder esses 300 mil, só ganhando. A gente nunca perdeu com a Kátia, né? Nenhum outro produto nosso. A gente nunca teve a experiência de... Pô, o primeiro lançamento já foi positivo. O nosso pior lançamento da história, que foi aquele famigerado lançamento da San Diego, né? O famigerado lançamento que eu viajei, ele deu 100 mil de lucro, assim, né? No final das contas, a gente, tipo, piora. A gente teve, logo no início, o primeiro já foi quase 100 mil, né? Aí depois a gente foi pro próximo, 200 e pouco, né? Aí teve aquele que a gente investiu 1 milhão. Falou, agora, irmão, me segura que eu... Aí fui pra Califórnia. E aí faltou, sei lá, 900 mil. Aí teve... assim, tirando os impostos, não sei o quê, deve ter ficado menos de, sei lá, 50 mil de lucro e tudo, mas... Agora... Eu não tinha a sensação de perder mesmo. Não sei se você já teve um, assim, de fazer. Mas nunca aconteceu. E aí, quando aconteceu, eu sei, meu Deus, que... Cara, você não viu que você ganhou a vida inteira, não? Agora você tá reclamando que perdeu nele. Total. A gente muda as nossas referências, né? Do que é bom e que é ruim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de tráfego para perpétuo. No nosso tráfego, a gente precisa ter muita fé. Não é fé, é calibração, começa de pequeno e tal. Mas geralmente a gente vai começar a fazer um investimento agora e ele vai voltar no mínimo daqui a 2 meses, mais ou menos, né? Pelo ciclo que a gente faz, dependendo do ciclo que você está. No perpétuo, você tem a chance dele voltar imediatamente. É o que acontece? O cara ele coloca 10, volta 20, coloca 30, volta 60. O jeito certo de medir é ou por quarter ou por ano. Porque a ideia de que você está tendo um ROI de 2 é mentirosa. Na verdade, seu ROI pode ser de 4. Então, nossa, peraí. Agora vamos lá. Você está superestimando a minha inteligência. Vamos lá. Vai de novo. Vamos lá. Quando você começa a vender, certo. No primeiro dia, pode ser que ninguém compre. Tá. O segundo dia... Você teve o ROI de 0, o retorno de investimento de 0. Aí o segundo dia ninguém compra. O terceiro dia, um doido lá comprou. Só que você não sabe se esse cara que comprou veio do anúncio do primeiro dia, do segundo ou do terceiro. Então você acha que seu ROI aqui é de 2. Vamos dizer que você estava no ROI 0, né? Negativo, na verdade. Aí você vendeu um curso de 500, você estava investindo 30 por dia. Aí você vendeu um de R$500. Aí já foi, investiu 60 e aí voltou 500. Você acha que seu ROI está ali de 4, né? Vamos dizer que você gastou R$100 e voltou 500. Total. Só que pode no outro dia vender outro e já vai para 1.000, e você não sabe. Ou pode não vender nada, tudo pode acontecer. Mas o que acontece? O retorno, o normal do Facebook para a otimização de pixel é de 7 dias. Ou seja, se você demora 2 meses para saber o que vai dar, no perpétuo, em teoria, são 7. Se for o perpétuo raiz, que não tem nem remarketing, de produto ticket bem baixo, o cara que bota o produto de R$97, ele nem tem como fazer muito remarketing. Porque senão vai embora todo o lucro, né? Então, em 7 dias, teoricamente, ele tem... Numa janela de 7 dias, ele tem a resposta real do retorno dele. No método que eu faço, essa janela é muito maior. Primeiro, porque o ticket é um pouco mais alto. Então, eu posso fazer remarketing. Então, às vezes, o cara pode demorar até 2 meses para comprar. Só que, eventualmente, eu faço ações pontuais. Que a grande maioria das pessoas não compram. Mas elas acessam a oferta e elas ficam ponderando. Quantas pessoas estão assistindo a gente aqui agora... já me seguem há muito tempo, tá ponderando. Eu falo, ninguém me assiste de bobo. O cara tá aqui assistindo só. Ele tá sempre pensando, um dia eu compro o curso do Ladeirinho. Um dia ele vai. Cara, depois do Natal, né? Depois não sei o quê. E aí, às vezes eu faço alguma ação pontual. Ou uma imersão, ou uma sessão de lives que eu dou mais conteúdo para ele entender melhor como funciona. E aí, isso muda. Então, se eu meço só esses 7 dias, ou então só... Aí, quando você mede no final do ano, você tem uma ideia mais real de tudo que aconteceu, né? É igual o seu lançamento. Às vezes você tem, sei lá, 3 lançamentos no ano. Mas você sabe que o segundo semestre é muito pior. Se você mede o seu ano só pelo... Você tem que pegar a média do ano dos lançamentos para você ter bem parecido.
É bem parecido, só muda que a janela A janela mais curta, né? Mas é a mesma ideia. Mas a ideia é a mesma. Então, Foda. eu fico sempre pensando, assim, cara, meu lucro é maior do que eu tô tendo agora. Então, às vezes, eu até tô disposto, igual você fica disposto a pagar mais pelo lead, dependendo do o próximo lançamento ou do outro produto que você vinha vender. Às vezes, eu fico disposto em pagar mais pela venda do que eu teria se eu estivesse só olhando a janela de 7 dias. Como é que... Eu posso botar mais pela minha venda, porque eu sei que daqui no final do ano isso vai diminuir no longo prazo. Quanto é que... Pergunta um pouco mais específica agora que você está fazendo o perpétuo do venda todo santo dia. No momento, quanto você está disposto a pagar pela venda? Pro Facebook, assim. R$1.000, 1.500. E... No curto, né? No longo eu espero 1.000. Mas hoje eu posso estar... Só que hoje está bem menos, né? Bem menos. Não, tudo bem. Eu acho que é legal porque você está fazendo uma coisa e é sempre bom ver um exemplo real como é que você está fazendo. Então, assim, você está meio que disposto a pagar 1.000, né? No longo prazo. No curto... 1.500. No curto prazo, você está disposto a pagar mais? Porque eu sei que no longo vai diminuir. Se eu fizer um lançamento, isso vai... Entendeu? Então, no curto prazo, você está disposto a pagar 1.500. Porque eu sei que no final do ano isso vai reduzir. Se eu vai fizer reduzir porque as ações pontuais vão contribuir para o custo, em geral, no ano diminuir. Isso, exatamente. E de onde você tirou 1.000 ou 1.500? Eu fazer as margem, perguntas né? que as pessoas fazem pra gente, né? De onde você falou, cara... Então, uma das coisas que a gente vai levar em consideração são os custos, porque não é só o meu ROI não é só mídia, né? Eu tenho outros gastos. É mesmo? Tem imposto, tem equipe. Hotmart. Hoje em dia a equipe ainda é muito pequena, mas eu já estou prevendo o crescimento da empresa. Hoje tem 3 pessoas lá com a gente. Um editor de vídeo e 2 pessoas de suporte. A gente vai precisar de um gerente de projeto, vai precisar de um pessoal para ajudar na mentoria. Inclusive, não dá para aplicar para o gerente de projeto já aqui para você, não? Quem quiser, se tiver um gerente de projetos com experiência, já mais sênior. Se você quer ser um gerente de projeto, a vaga ainda não é essa. Mas a gente quer uma pessoa já mais formada para gerente de projetos. Mais formada? Não, boa gerente de projeto. Uma boa gerente. Ou um bom, né? Aqui na Ignição é tudo mulher, né? Mas você aceita também homens? Aceito. Tô brincando, gente. A gente não seleciona assim não, mas cada dia mais a gente tá ficando minoria aqui nessa Ignição. A gente está em busca de um bom gerente de projetos para ajudar a gente. Ou seja, uma parte... Full time? Full time. Brasília? Brasília. Como é que aplica? Como é que aplica? Não tem ainda... Eu vou pedir para que a pessoa... Manda um direct. Aí a gente vai mandar um formulário de aplicação. Total. Que acho que... O que mais que você está contratando aí? Por enquanto é gerente de projeto. Show. Aí a gente depois o gerente de projeto vai contratar. A gerente de projeto vai ajudar. A gente tem um RH lá que está em busca também, mas é da outra empresa, né? Mas ele trabalha nisso também, ajuda a gente. Show. Então, eu fico imaginando assim, então, desses outros 1.000, não é tudo... tudo vai ser custo, né? Tudo vai ser custo, né? E hoje, tá muito agora, menos 1.000 que isso. é uma coisa interessante, né? É um número interessante, porque se você junta 1.000 meu com 1.000 seu... Fica 2.000. 2.000, né? Fica 2.000. Mas enfim, então você tem uma noção de custo? Eu tenho uma noção de custo estimada, mas... Mas não fica muito, né? Desse jeito. Se você está disposto a pagar 1.500 para um custo que custa... de receita faturada bruta, 2.000, é isso mais ou menos? Aí eu imagino a escala, né? Hoje está bem longe disso. Na verdade, a gente deve estar, sei lá, pagando R$200 a venda. Esse mês, ruim, você hein? quer que eu abra os números? Eu acho isso ruim. Droga. Não, eu acho isso ruim. Mas porque as pessoas, você sabe da escala. Porque eu vejo o jogo um pouco, 2 ou 3 movimentos à frente. Não que eu ache isso ruim, é bom. E é ruim. Tem coisas boas e ruins. Então, qual que é a vantagem e a desvantagem de você estar pagando menos do que você... Qual que é a desvantagem de você estar tendo lucro agora? É uma balança entre escala e margem de lucro. Fala mais sobre isso. Você tem uma... O que você prefere? Tem um ROI muito grande e pouca escala? Aí, por isso que você tem... A gente tem inclusive uma outra isca é exatamente essa que a gente está fazendo. É um sisteminha que a gente colocou que o cara vai brincando com esses números. Ele coloca o preço do produto, a quantidade de vendas e uma taxa de conversão estimada. E aí, no final das contas, ele te dá o lucro final. E é nessa tabela que a gente brinca com as nossas... Inclusive, tem custo também, né? A gente coloca custos operacionais estimados. Nessa tabela que a gente está criando, vai ter tudo isso. Então, para o cara brincar aí com essa tabela que a gente tem, não é um Excel, mas a gente fez como se fosse é na web, né? Software, né? Um software.
ele vai ter que me dar o e-mail para brincar com essa tabela. Show e de depois vai bola. estar ferrado que eu vou mandar e-mail pro resto da vida. Mas assim... Já avisa, você tem certeza que você vai botar tem o seu e-mail certeza, você aqui, vai poder porque- brincar nesse mas- sistema, Mas depois sua alma é tem minha. Não, preço. mas eu vou aparecer na sua caixa de e-mail até você descadastrar. Fora o remarketing. Mas vamos lá, dá para falar os números mais ou menos do que está acontecendo agora? Você falou que está pagando, você está pagando realmente R$200. Eu acho que... faz o cálculo aí. Eu não tô... Porque não sou eu que faço tráfego. Mas desse mês a gente está com 230 mil faturado. 230k Nos em últimos janeiro. 30 dias. Não, na janela de... Que eu fiz essa conta ontem. Que eu fiquei entusiasmado que aumentou bem as vendas. E a gente deve ter investido 32. Aí, agora você me pegou, né? Faz o cálculo aí. Eu sou de humanos. Mas Mas pra eu vou- saber o cálculo por venda, quantas vendas são? Quantas 2, né? vendas são? Ah, 230. 230, o custo do produto é 2 mil, né? Então vamos lá. 115. 115. Então é 32 dígitos, 115. 278. Então você está pagando 278 em anúncio para as vendas que estão gerando 2 mil de receita bruta. Então você está tendo uma receita bruta, um lucro bruto de... Menos 2 mil. 1.721. E você queria ter lucro bruto quase que zero, quase de R$500. Então você está tendo mais lucro bruto. É. Por que hoje isso é um problema para você? Um desafio? Assim... Não é um desafio, mas assim, quais são a vantagem de estar entrando mais dinheiro e a desvantagem de estar entrando mais dinheiro? A vantagem é que sobra mais lucro, né? Margem de lucro, desculpa. Tipo, dos 1.700 por venda, dá para comprar um... 1.700 por venda. Dá para jantar. Dá para jantar. Só que se eu fizer muito mais venda, aí eu posso diminuir a margem e no final das contas vai sobrar mais dinheiro final, mesmo com a margem menor. Entendeu? E a gente tem outros produtos, né? No caso, a gente vai ter a mentoria, que isso pode ajudar muito. E eu sei que esse número, se hoje está 278... Isso. Em fevereiro isso aí vai diminuir muito, porque eu vou fazer uma ação pontual. Então, essas pessoas que estão ponderando comprar agora e não comprar, talvez tomem a decisão de comprar agora, entendeu? Então, é bem... É um exercício de você ir estimando as coisas e, cara, vamos para mais, vou para menos. No início, para a pessoa que está em outro momento, eu falo, cara, você precisa de lucro mesmo. No nosso caso mesmo, a gente começou com lucro mesmo, era bem menos. O primeiro lançamento... era tipo o público mais pronto possível e disposto a pagar o mínimo possível, porque eu precisava daquele... Por que precisava de lucro no início? Eu precisava contratar o cara do suporte. Eu ia tirar de onde esse dinheiro? Aí eu já tirei dessas pessoas, desse lucro. Agora você pode contratar um gerente de projetos. Agora eu posso contratar um gerente. Então eu sempre fico nessa. Será que essa gerente de projetos, ela não é um gasto? É um investimento, porque ela vai fazer a coisa rodar e aí talvez essas vendas... Ela vai tirar um pouco da gerência sua, né? Da minha gerente e da do Rui, né? Da do ruim. E aí a gente vai fazendo sempre... Pra você ver como não é só tráfego, né? Ainda mais a gente... Tipo, é tráfego junto com estratégia, junto com gestão, junto com copy. O que adianta você ter... É uma boa pergunta. Junto com conteúdo. Qual que é a coisa mais importante do tráfego? A coisa mais importante do Nossa, tráfego? ainda bem que o Hugo tá aqui, hein? Nossa. É a copy. Eu falo isso pro Rui e fica puto. Pô, eu Cara. vou discordar aqui, hein? Ih, cara, Vanassi, ó. Cospe aqui. Vanassi adora discordar. É o também. remarketing, tô brincando. É porque isso é piada interna, sabe? Que eu não sou um cara do remarketing, não. Eu diria que é o público. Cara, você tem um público bom, você precisa de pouca copy. Inclusive, uma das coisas que eu tava falando, né? Hoje em dia é mais fácil fazer tráfego pro Érico, porque inclusive eu preciso ser menos agressivo na copy para poder converter a pessoa. Mas se esse copy para ser boa, ela precisa ser só agressiva? Não, total. Eu vou falar o seguinte, eu não tô dizendo que a copy não é importante, mas se eu pudesse escolher uma coisa, ou copy ou público, eu escolheria público. Copy fodalhaça o público ultra mega quente. Mas e grande. é porque eu acho que aí Público. vem outro ainda, tem o produto. Você pega um produto ruim, não tem salvação de... Produto ruim? Ruim, produto ruim. Não tem salvação. Como é que você salva? Um produto que... Porque hoje verdade. é fácil pro Érico. Pô, tem um monte de depoimento. A cópia é o público. O Érico me mostra uma foto. Cadê a foto? Tem ali? Tá no outro Ele escritório. mostra uma foto de um palco.
O anúncio de vocês é uma foto de um palco com 1.000... Quantas pessoas tem na foto? 713. 713 pessoas falam. Essas 713 pessoas fizeram 6 em 7. Eu vou fazer um evento que ensina a fazer 6 em 7. Clica aqui e cadastra. Vai falar que essa cópia é light, que o público quer bom. É difícil. Muito. As duas coisas jogam. É verdade. Então, assim... nem sei porque eu falei isso, né? Mas eu acho que quando você tem algo para dizer interessante, fica mais fácil fazer o tráfego. Né? No final das contas, é a intensificação da copy e do público que vai tornar alguma coisa... Né? E a habilidade de tráfego ali, né? Principalmente a mais técnica, ela é a mais simples de ser feita. Né? Exato. Pode ser trabalhosa, mas é simples. Agora, a habilidade de... que eu acho que é o grande lance, assim, de... encontrei um produto, que é o que o Érico chama de Roma, né? Que tem uma Roma... Como é que você... É fácil fazer um anúncio com uma Roma boa. Como é que você faz um anúncio com uma Roma ruim? Ninguém cadastra. Eu vou te ensinar... essa é a típica coisa. O que é mais importante? O coração ou o pulmão? Você fala que o coração sem sangue não tem coração. Mas você fala que o pulmão enche o sangue de oxigênio. Mas pulmão você tem 2, então. Você pode perder um. Dá pra perder um. É discutível, mas enfim. Mas tem 2. Faz coração e fígado que funciona. Tem 2 lados, né? Não sei se eles são interconectados. Dá pra perder um pedaço do pulmão? Dá. Dá pra você viver sem. Inclusive nosso tio. Tem um tio que deu ruim. Deu ruim. Mas Com enfim. pulmão. E ele está vivendo ainda. Mas... Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que vocês dois estão certos. Vocês dois estão certos. Eu queria saber a briga. Quer ver uma outra? Empate técnico. Pode fazer a última pergunta chata pro Hugo? Pode, cara. Não, mas vai ser pro Hugo, não. Vai ser pro Érico. O Érico que vai ouvir essa. Não, faz tempo que eu não vejo uma pergunta chata. Não é chata, assim, mas difícil. Eu recebo muito assim, ó. Érico, eu tenho... Depois do 747, eu não tenho medo mais de nenhuma pergunta. Eu faço isso todo dia, o cara me faz a pergunta. Eu tenho um produto que ensina futebol de botão. Ele funciona? Essa é bom. Antigamente essa pergunta me ativava, né? Não sei. É atrativo aprender? Você que me diz, tem gente querendo aprender isso? Eu não sei futebol de botão. Eu também não sei. Eu não sou uma pessoa que quer aprender futebol de botão, mas se tiver gente querendo aprender, se você acredita que tem gente que isso é atrativo para alguém, e a palavra é atrativo mesmo, vai tender a funcionar. E se não, por exemplo, futebol de botão? Mas tipo assim, você chegar para você perguntar para mim se é atrativo, se futebol de botão funciona, eu perguntar para quem é vegetariano, pro GG, vegano. E esse steak é bom? Para ele não é, mas não quer dizer que não seja. Não sei. Aí ele vai falar pra mim, Érico, tem gente que gosta. Se tiver gente que gosta, vai vender esse steak. Se não tiver, mas tem gente, aí vai entrar um lance diferente. Assim. Tem gente que vai falar assim, ainda não tem. Tipo, ainda não tem o quê? Gente querendo aprender futebol de botão. Porque é um negócio que o cara inventou, entendeu? É muito novo. Por exemplo, xadrez. O Gambito da Rainha lá é o caso clássico. Não tinha tanta gente procurando xadrez. Aí alguém fez uma ação, que no caso foi uma série, e agora tem um monte de gente querendo aprender xadrez. Agora é atrativo para mais pessoas. Aí... Ele não fez uma ação, sabe o que ele fez? Conteúdo. Ele fez um conteúdo. Então, conteúdo faz até um negócio que não tem gente querendo aprender, fazer gente querer aprender. A verdade é, conteúdo pode fazer. Pode fazer. Não quer dizer que vai fazer. Depende. Então, aquele foi um bom conteúdo. E acertou. E aí fez. Mas não é todo conteúdo que faz. Eu vou colocar isso. Não é todo conteúdo que necessariamente faz a coisa atrativa. Faz sentido isso? Faz sentido. Mas o Gambito da Rainha fez um conteúdo. É um conteúdo que deixou aquilo mais atrativo para mais pessoas. E foi rápido, porque era o Netflix. Mas se você não é o Netflix, talvez seja mais devagar, mas dá para fazer. Tem agora um conteúdo muito interessante no Netflix, que é um curso de meditação. Eles não chamam de curso de meditação, chamam de série. Você já viu esse? Do Headspace. Não. Headspace tá lá, tem guia para meditação. Na verdade, é um documentário. É aquelas animaçõezinhas do Headspace falando de No Netflix? No Netflix. O Netflix tá quase parado. Não é um curso, né? É disfarçado... De documentário. De conteúdo. De conteúdo.
tá? Mas é um conteúdo. Então, basicamente, o que é? A série, o primeiro episódio, ele vai falar o que é meditação, e depois você vai fazer uma meditação. O segundo episódio vai falar de uma meditação, visualização, o que é, e você vai fazer uma. O terceiro eu ainda não vi. Mas é um conteúdo. Muitas pessoas que não sabem o que é meditação, através desse conteúdo, vão ficar interessados. Quiçá, vão fazer o download do próprio aplicativo do Headspace e tal. Mas pode ser que não. Pode ser que o conteúdo não acerte. Nem todo conteúdo acerta. Uhum. Mas o que fez aquilo acontecer? Foi o conteúdo. Então, se ele fizer um bom conteúdo de futebol de botão, e for um bom conteúdo, algumas pessoas podem se interessar. Eu podia fazer conteúdo sobre entrar num freezer de gelo. Olha só. E aí? Isso é um produto atrativo ou não é para você? Pra mim é. Pra mim é um produto milionário. Como é que eu sei disso? É outro jeito que eu vejo se é atrativo ou não é. Ele não vê assim, né? Eu vejo porque um cara, o Wim Hof, tem milhões de seguidores, milhares de pessoas nas comunidades pagas dele e tal, milhares de produtos vendidos, estimo eu. Ou seja, alguém já fez, né? Ele não fez com freezer, mas o princípio tá lá. E eu acho que freezer é uma coisa muito louca, porque é que nem batismo. Já ouviu falar do batismo? Já parou pra pensar que onde é que o cara é batizado? Numa banheirinha, né? É água, né? É água. E o que o batismo simboliza? Fora a parte religiosa, tá? Tem a parte religiosa, mas tem um simbolismo no batismo. O que o batismo simboliza? Cara, dá o nome? Você não foi na catequese, né? Meu porra, não cara, não sabe. É tipo, você agora é um cristão, você agora você pertence agora àquilo que você foi batizado, né? Na universidade, você batizava o cara, você transformou a pessoa. Agora você é um membro disso. Então, o batismo significa o quê? Transformação. Então, o antes e o depois é muito louco. E o cara, qual que é o simbolismo que as religiões, né, muitas delas usam para batizar? Água. Então, quando você entra na água, rola uma coisa quase que espiritual ali. Eu acho. Eu acho que tem a ver com uma coisa. Então, né, nos tempos de Jesus Cristo lá e tal, o cara batizava onde? Não jogava uma aguinha. Hoje é simbolismo, né? Mas onde ele batizava? No rio lá. No rio. E aí, o que ele tinha que fazer? Emergir. E eu batizei meu irmão. Meu irmão estava lá em casa. E aí, ele estava lá na frente do freezer de gelo e ele não queria. O freezer de gelo não queria. Érico, não quero. Tá ruim. E aí, eu fui lá e falei assim, não, agora serás batizado. E aí ele entrou no freezer de gelo. Adivinha agora? Tá aí, é um believer. Não, o fato é que agora ele quer comprar um freezer. Então, por isso que eu acho que entrei num viés completamente diferente. Por isso que eu acredito que freezer de gelo é o poder para produto. Mas não é meu mercado. Dito tudo isso, Ladeirinho, o que o cara tá perguntando é, Érico, eu não quero perder tempo. Use suas habilidades sobrenaturais para saber se eu estou perdendo tempo ou não. É isso. E a resposta é, não sou Jesus. Você tem que Nunca botar você, a cara a tapa nem e ver precisa. quem que dá. Tem que testar. E como é que ele vai descobrir? A palavra é uma palavra. Atrativo. É atrativo ou não é? O princípio é esse. Ou como fazer ser atrativo, né? Assim, mas essa pergunta me deixava ativado. Hoje não. Eu acho que se você fizer um 747 de tráfego, todo dia por 300 dias, você vai desativar completamente. Você vai ficar zen, cara, quando vier essas perguntas. Porque você vai ter respondido ela tantas vezes. Você tá de boa. E outra, eu fazer o 747 e não esperar essa pergunta, é a mesma coisa de eu jogar futebol e não esperar um carrinho. Falei, manda, Roma, não, e é ótimo, natural. Roma, vem. É natural. Eu também tinha essa insegurança. Será que vai funcionar? Antes de fazer o primeiro, você tá 7 anos fazendo, antes de abrir lá, você não tava com a insegurança? Será que vai funcionar? Porque o seu tinha o medo a internet cair, mas tinha o medo. Será que a quantidade de pessoas que eu preciso vai entender a minha proposta, vai entender? Tá? Será que as pessoas vão comprar, mesmo não estando num ambiente onde elas me veem ao vivo, em carne e osso? Faz parte da insegurança. De novo, né? A insegurança vai sempre fazer parte do... E funcionou melhor, né? E funcionou melhor. Se não fosse a pandemia,
Não sei se eu posso falar a palavra, mas se não fosse a pandemia, a gente nunca ia ter tido coragem para testar essa, viu? Oh. Essa não teria. De jeito nenhum. Eu acho que não. Graças a Deus. A gente Funcionou, testou né? e Deus, graças a Deus, né? Pô, não vou colocar Deus no meio, não, mas assim, que bom que deu sorte. Que bom que veio ao nosso favor essa coisa. E além de... tá, aí legal, né? Tipo, além de ter tido isso e tudo, aí, assim, convenhamos, vocês fizeram o dever de casa, né? Tipo, A gente tava com... foi muito planejado. É porque, na verdade, a gente foi na vendinha, no café, assim, compramos um cookie e seguramos esse cookie na mão o tempo inteiro. Eu tava literalmente com o cookie na mão. Mas além de você estar com o cookie na mão, cara, eu vi que você, tipo, foi caprichoso na execução de tudo, né? Quanto mais o cookie tá segurando na mão, Mas... mais você fica atento a não errar. Não quer dizer que você não erre, mas você fica mais atento. O seu cookie tá na mão. Mas tem gente que paralisa, né? Tô com o cookie na mão, então eu não vou fazer. Você disse que o cookie fica muito na mão, assim. Não, o cara fala, cara, tô com medo, não vou fazer. Mas mas no meu caso, se correr o bicho pegava, se ficar o bicho comia o cookie. Porque, olha só, eu já tinha vendido, o evento ia acontecer, não tinha como paralisar. Não tinha, né? Já a paralisação custaria mais. Uhum. Aí eu ia perder o cookie mesmo. Queimaram a ponte pra você, né? No caso. Não tinha Queimaram a ponte, queimaram o cookie, queimaram tudo. Entendi. Então, assim, a situação que eu me botei não tinha como recuar. Não a um custo razoável. Não tinha como recuar e eu ficar no 0 a 0, necessariamente. Até onde eu sei, né? A não ser que alguém tenha uma outra opinião. Então, basicamente, qual que é o segredo de você ter sucesso no tráfego? Vai lá na vendinha, compra um cookie e segura ele. Coloca ele na mão. Não é o segredo não, tá, gente? É só uma... Compra um pequeno, tá? Não Precisa comprar o cookie maior do mundo. Cara, ficou bonito esse estúdio, hein? Olha lá. Caramba, tudo... Eu gostei do silêncio. Inclusive, a voz parou de estourar. Inclusive, tá perfeito agora. Acho que parei de gritar. Não, tá muito bom. Foi adequando à medida que a gente foi falando, né? Essa equipe é foda, hein? Meu Deus do céu. Cada vez mais... Quantas pessoas estão assistindo? Eu tô curioso, posso olhar? Cara, pode, mas eu acho que você não vai conseguir não, porque quando você transmite fora, ele não aparece aí. Não é que tá vendo, entendeu? Não é que você acessa. O software não é bem assim. Então tá bom. Então, basicamente, é isso aí. Até porque a gente pôs o cookie na reta aí, porque a gente tentou colocar lá. Quanto é que você investiu aí nessa live? A gente, nessa de agora, a gente colocou 2 antes e tentou colocar 2 agora. Tava até falando com... 2 o quê? 2.000. Então, você colocou durante o que a gente tá falando aqui, tá rolando dinheiro pra live? Eu não sei se tá rolando, porque não é tão fácil. De férias, né? Não é tão... Não é que é fácil ou difícil. A nossa equipe ainda não tá com habilidade para fazer a entrega... A gente nunca fez campanha para ao vivo, né? Para uma live e tal. Então, a gente está ainda entendendo isso. Pelo que o Hugo me falou, outra você tem que deixar... habilidade. É uma outra habilidade. E você não desliga e liga uma campanha, em teoria, assim. Na verdade, você desliga e liga, mas ela não funciona tão bem se você ficar... Mas para a próxima semana dá para fazer? Dá para fazer, cara. Dá para fazer. É que você falou dá para fazer, mas rolou uma... Dá para fazer, mas tem um custo muito grande, alguma coisa assim. Qual que é o custo? Dá para fazer. Vamos falar da campanha da... Se a gente tivesse... Já que a gente está falando de tráfego, se a gente fosse fazer uma campanha para a próxima live, que vai acontecer... Na próxima terça-feira, 7h47. Então tá bom. Hugo, vamos fazer um brainstorm aqui, usar isso como um exercício prático. Como é que a gente... É que eu tava falando isso com Ladeirinha. Quais são os desafios e... Perdão, deixa eu só estruturar a pergunta no momento. Para me ajudar a entender o que você vai falar. Quais são os desafios e o que tem que ser feito para a gente trazer mais do público certo para essa live do improviso do Ladeirinha? O que você acha? Vamos lá. Mais do público certo. Basicamente, o Ladeirinha, eu vou até definir melhor, né? Porque você não, o público certo do Ladeirinha é o que compra o produto dele. Certo? Não. O cara que está interessado a vender todo santo dia, e na maioria das vezes na internet, infoprodutor. Então, esse é o público dele. A gente faz o podcast improviso do mesmo jeito que o Gambito da Rainha foi feito, para gerar interesse nessa nova modalidade, nesse novo esporte. O Gambito da Rainha gerou interesse em xadrez. O podcast improviso é o nosso Gambito da Rainha. É o Gambito da venda todo santo dia. Inclusive, a Kátia
tava atrás de engrossar os gambitos, né? É. Pode ser. Enfim, então o gambito da rainha é outra coisa na mente da Kátia, né? Enfim, dito tudo isso, então a gente quer produzir esse conteúdo. Aí, eventualmente, esse conteúdo, a intenção do Ladeirinha é produzir vários desses, seduzir e o cara tirar o cookie da mão e comprar o produto dele. E não ficar simplesmente não comprar porque tá com o cookie na mão, alguma coisa do tipo. Se a gente trouxer mais pessoas para essa live, a chance são que Mas a gente vai vender. Então, a premissa do Ladeirinha é trazer mais pessoas que podem estar interessadas nesse conteúdo e, posteriormente, comprar o produto dele. E a gente queria acelerar isso através da ferramenta de anúncios. Então, essa é a premissa. Então, como é que a gente traz mais pessoas ao vivo? Vou chamar do público certo, desse público que eu meio que descrevi filosoficamente aqui. A resposta disso envolve algumas coisas técnicas que eu não sei mais. Faz mais de 2 anos que eu não entro num gerenciador de anúncio. Tá? O que eu acredito, eu acho que tem algumas premissas. Uma premissa é que, tipo assim, você não cria uma campanha, tipo, liga ela e em 1 minuto ela começa a funcionar e gastar e a campanha começa a gastar de forma otimizada para você falar assim, eu vou fazer uma campanha, estou ao vivo agora. Isso foi o que a gente tentou fazer agora? A gente dividiu em 2 etapas, né? A primeira etapa, a gente tem uma campanha... São 3 campanhas, na verdade. Uma campanha que é só avisando que tem live, que a gente começa ela na segunda, e aí fica a segunda toda rolando. Ela rolou? Rolou. Uma outra campanha que, além de avisar que tem live, a gente faz lead. Fala, vai ter live, uma é só a imagem avisando que tem live. A outra fala, vai ter a live, se você quiser participar, cadastre seu e-mail. A gente está fazendo lead toda semana, e os leads vêm e eu mando para minha lista toda, eu mando para o meu Telegram. Certo. Tá. E a outra é essa do Estamos ao Vivo. Essa do Estamos ao Vivo não está entregando, e aí é por causa disso que você falou. Porque a gente libera o valor, por exemplo, 2.000. E ele não gasta 2.000 porque, não sei se não tem público online no momento, sei lá, não sei porquê. E aí, então, falaram pra gente, não, então coloca 60.000, aí bota o cookie na reta, para gastar em 2 horas, que é coisa que eu não quero, porque ele vai gastar os 2, ele vai entender. Aí a gente colocou os 60 e não rolou. Aí agora eu não sei o que pode ser, se a campanha já tem que estar rodando antes, que é essa possibilidade. Mas de novo, são coisas técnicas que eu não sei. Eu posso estar falando alguma besteira aqui, tecnicamente falando, mas a ideia, eu acho que tem que ter uma campanha que avisa, toda terça tem live, toda terça, 7h47 tem uma live do improviso. Quando ela entrar ao vivo, você provavelmente vai ter que entrar com um criativo diferente, um anúncio diferente, ao invés de ficar o anúncio live toda terça, ele entra o anúncio live, estamos ao vivo agora. E aí você consegue, numa campanha que já está rodando, você consegue aumentar o orçamento e ela vai potencialmente responder mais rápido a esse aumento de orçamento do que uma campanha que você começa do zero. Então, provavelmente, o que precisaria ter? Uma campanha avisando dessa live o tempo inteiro, rodando e aprendendo. E aí tem que ver exatamente qual que seria o objetivo da campanha. Por exemplo, a campanha para avisar que tem live simplesmente é diferente de uma campanha que gera lead. É completamente diferente. Então, você não pode colocar o criativo do Estamos ao Vivo numa campanha de lead, por exemplo. Então, você tem que ter uma campanha que avisando que tem live, que não gera lead nem nada. Mas ela pode ter clique? Pode ter clique. Pode ter clique. Show. E aí no Estamos ao Vivo... Pode ter clique que manda para uma página de espera, enfim, tem que ver certinho, tá? Mas o fundamento você precisa ter uma campanha rodando e aprendendo o tempo inteiro para que quando você entre ao vivo, ela já está rodando, já aprende, você coloca um orçamento maior e aí você aumenta. Basicamente isso. Agora, a parte exatamente técnica disso aí teria que ver com a equipe para fazer. Tá. A gente até fez uma página bonitinha, aí a pessoa clica, aí vem para uma página normal, que não é de captura, aí ela Estamos ao Vivo, clica aqui, aí tem aquele link que abre direto no Instagram, não abre... ele abre o aplicativo do Instagram. Tipo, a gente fez tudo direitinho, só o que você acha que seria um número de pessoas ao vivo razoável? Boa meta? Eu falo quantificar, é sempre bom, porque eu não estou muito envolvido. Sempre. Vamos lá, quanto você queria pagar por pessoa ao vivo? Ai, cara, você não pensou nisso? Não pensei nisso. Mas... Porque eu não sei quanto tempo... não sei. Mas é uma boa... Uma boa meta para se ter uma boa meta. Eu acho que antes de ter essa meta, eu acho que tem que parar um tanto. Eu vou investir 2.000 por live.
E aí você vai ver quanto que esse 2.000 dá para você e depois pensar em otimizar. Ó, cara, 2.000 tá me dando 2.000 pessoas ao vivo. Então eu tô pagando R$1 pro pessoal ao vivo. Será que dá para otimizar? Aí vamos ver a campanha. Quando eu viro pro ao vivo, a taxa de clique aumenta, diminui. Aí você vai começando a ver e otimizando isso. Mas eu acho que a resposta... Assim, do jeito que eu pensaria do seguinte. Eu ia fazer esse lançamento aí da sua mentoria. Né? Por enquanto, super conservador. 1.500, eu ia fazer esse lançamento dessa mentoria. E aí eu ia ver quanto de gasto ia ter. Né? Quanto de lucro ia ter. Você vai ter uma noção. E aí eu vou ter uma noção, eu vou declarar que esse é o lucro que eu quero ter. E eu vou declarar um reinvestimento. Então, declarar é você liberar para a equipe. Um reinvestimento, você vai fazer o cálculo do seu custo fixo, da sua gerente de projeto, seu aluguel, aquela coisa toda. E vai ter um custo fixo, então vai ter um número. E eu vou falar o seguinte, eu falaria a seguinte coisa, um approach de como eu penso. Eu falar assim, vamos supor que, sei lá, o custo fixo é X. Eu vou saber o quanto sobra. E aí eu vou falar estrategicamente que o venda todo santo dia perpétuo vai pagar meu custo fixo. Tráfego é custo fixo, né? Empresa, equipe. Você sempre tem que fazer umas... Não basta só colocar a folha de pagamento, você tem que fazer umas ressalvas, né? Umas variáveis, né? Uma reserva para eventuais coisas que acontecem com a equipe. Às vezes, sei lá, acontece alguma coisa. Sei lá, vai que o encanamento estoura no seu... Tem que fazer sempre com não só o custo fixo, mas com custo fixo com uma certa gordura para você poder lidar com isso. E aí eu despejaria o resto do orçamento todo para o tráfego. E agora eu falo assim, velho, faz venda. Porque quem comprar o venda todo santo dia vai tender a querer comprar sua mentoria, ou vai ser um excelente candidato, um melhor candidato, porque ele vai conhecer mais você e tal. E aí eu declararia a escala no segundo produto. É assim que a gente faz aqui. E a gente vai ajustando. Então, a gente não pretende fazer lucro com a fórmula. A fórmula paga esse microfone, paga o custo fixo, e a gente precisa calibrar, né? Não é sempre óbvio isso, mas a gente procura escala. Para, eventualmente, a gente ter lucro com os nossos próximos produtos, né? Que são Insider e Platinum. O Platinum é o produto que a gente tem mais lucro hoje, e o Insider é o segundo. Nesse sentido, é aí que a gente é pago, né? No caso, né, essa é a nossa estratégia. Em vias de regra, é o que a gente quer fazer isso. Não é tão perfeito assim. Mas é isso que eu penso. Então, aí, Hugo, você tem mais dinheiro aí para investir no tráfego. Ele fala, não é tão perfeito assim. Acaba que a gente ainda tem um lucro com a forma. É que ano tem, alguns anos tem, outros anos não, né? Às vezes a gente acha uma coisa que funcionou muito bem, por exemplo, lançamento ao vivo, quando funcionou muito bem. Mas eu sei que vão vir vacas magras em qualquer coisa, né? Não, sim. Mas é porque fica tipo a Amazon, né? Que quando dá lucro, a galera fala, como assim? Tá dando lucro e a empresa não tá crescendo. É tipo a mesma um funcionário, mindset, né? Um funcionário, uma pessoa quando era funcionário, eu tinha um mindset, eu tinha uma mentalidade do agora. Faturei 2 milhões. Vamos supor que seja 2 milhões que for no meu bolso. Esses 2 milhões é meu. Posso lá e comprar um carro. Comprar uma casa. Vamos supor. Não posso fazer isso. Porque eu não posso fazer isso. Eu não posso botar a mão nesse dinheiro. Por que eu não posso? Porque eu tenho que sobreviver. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que preparar para o dia que eu vou perder o meu 1 milhão. O dia que, quando eu estiver fazendo evento, a minha internet vai ser cortada e vai cair um raio e vai queimar a placa de vídeo do transmissor e eu vou ter que lidar com isso. Se eu pegar aquele dinheiro e comprar um vinho, comprar uma casa, eu vou fazer isso, mas eu não durmo mais. Eu vou estar vivendo muito perto do sol. Então, eu tenho que criar a cama de cash flow para eu poder viver e dormir. E, eventualmente, depois de um tempo, você vai poder, porque você vai ter ganho. Mas se você não fizer isso, não vai dar. Então, não é que... Por isso que eu falo que é mais ou menos. Porque hoje, ano passado, a gente teve lucro com a fórmula. Não vai ser todo assim todo ano. Só que minha folha de pagamento vai acontecer todo ano. Eles vão querer receber... Não, vão querer... Tem o direito de receber independente do que acontecer. Então, eu tenho que guardar dinheiro para que o dia eles não tenham flutuação no ganho deles. É muito louco isso. E demora. E, eventualmente, você bem pago por isso, se tudo der certo. E se tudo não der certo, o primeiro que não vai receber vai ser quem? Você. Depois da inversão da justiça do trabalho, sou eu. O último é sempre o empreendedor. E tá tudo certo.
é uma coisa certa, é uma coisa direita, não tem nada de Não, e errado. você está estruturando para o crecimento, não para o lucro. Então, assim, é o que eu faria. Cara, eu faria isso. Criaria isso e falaria, pô, o lucro vai chegar ali. E essa é uma das razões por qual a gente cresceu muito. Porque a gente estava disposto a não lucrar tanto assim. Então, a gente arriscou mais. Enfim. Certamente. Eu acho que é isso. É a visão um pouco mais de CEO, né? Um pouco mais visionária da coisa. Como é que eu estruturo? Agora, quais são os exatos números vai depender do... Você tem que deixar rodar para ir calibrando, né? Calibrando. Exatamente. Show de bola. E falando nisso, a gente precisa fazer trabalhar, né? Que horas são? Meu Deus. 10 horas. Vamos nessa? Bora. Vamos nessa. Qual vai ser o tema do próximo episódio, hein? A gente sempre devia ter pensado nisso antes, né? Ah, mas o legal é improvisar. É. O nome do Qual que você acha que a gente... Improviso. Hugo, qual que você acha que... É um podcast improviso. Qual que você acha que deve ser o tema do próximo episódio? Eu não tenho a menor noção. Esse a gente até fugiu, né? Foi o podcast de tráfego mais estratégico. Menos traficante do mundo, né? Vamos ver. Já sei. Surpresa. Cara, deixa eu pensar. Esse a gente vai realmente improvisar. Copy, tráfego, conteúdo. Calibrar ao longo da semana. E se a gente falasse de equipe? Equipe é é legal, bom. né? A gente podia trazer uma expert de equipe, que é a Priscila, porque eu sou o anti-equipe. Eu sei das minhas Cara, definições. equipe é Eu sei legal. dos meus... Equipe é bom mesmo, cara. Equipe é bom, hein? Equipe é bom. Como crescer a equipe? E a gente começou do zero, né? Olha só, com o Eric fazendo tráfego, o Hugo com tráfego, e era o próprio expert, e fazia tudo, eu também fazia o tráfego. E aí, hoje, quantas pessoas tem na sua equipe? A minha equipe é tão grande que eu nem sei mais. Nem eu. Hoje eu não sei. A gente está contratando 40, pra você, da última mas, vez. mais eu ou acho menos. que é 70. Eu acho que é 95. Mas a gente está contratando 40. Então vai pra Era 95 120. quando tinha as 2 empresas. Eu acho que agora é um pouquinho menos. Eu devia saber. Inclusive, vai ser a primeira pergunta que eu vou perguntar para a Priscila agora. Então, pronto. Será que a Priscila topa? Tem que perguntar para ela. A Priscila é Vamos tipo ver. a pessoa que você não quer... Arrumar confusão com ela. Arrumar confusão, ela deixa tudo certinho aqui na igreja. A gente traz um vinho aqui e ela toma. Opa! Essas vinhas do Érico aí. Traz o vinho do Eric que a gente faz. Ela vem. Vindo do Eric, você vai entrar na adega desse Hugo Rocha. Cada Eu dia vi no lá. Stories lá, mandei pra Deus, Priscila. 300 Priscila, que garrafas. casa linda, pra ver se ela me convidava. Ela, você devia vir aqui. Eu falei, cara, só me chamar. Eu quero Esperando tomar o convite. É. Total. Então é isso, né? O vinho da Priscila, vamos ver. Mas, o vinho vai ajudar. Você dá um vinho pra ela, ela faz muita coisa por vinho. Então pronto. A Show. gente vai fazer um podcast de equipe e vamos Isso aí. encerrar isso. Valeu, galera. Tchau. E esse foi mais um episódio do podcast Improviso. Deixa seu comentário e avalie este podcast. A gente quer saber o que passa aí do seu lado.